Você já passou por vários médicos, fez todos os exames, tomou os remédios certos, mas aquela dor continua lá, aquele vazio não vai embora, aquela ansiedade ainda te sufoca no meio da noite. Os médicos dizem que está tudo normal, mas você sabe que algo está errado. O que eles não te contam é que existe um tipo de sofrimento que não aparece em exames de sangue, não some com comprimidos e não se cura em consultórios. Os monges budistas descobriram há mais de 2.500 anos que grande parte do nosso sofrimento físico e emocional tem origem em algo que a medicina ocidental nem sequer considera como tratamento. Hoje você vai conhecer a regra budista que trata exatamente aquilo que está além do alcance dos seus médicos, aquela parte de você que grita por cura, mas que nenhum especialista consegue enxergar. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, se acomode e relaxe, vamos começar. Esta noite, você vai descobrir um segredo que monges budistas guardam há mais de 2.500 anos. Um segredo tão poderoso que tem curado doenças que a medicina moderna não consegue explicar, aliviado dores que os remédios mais fortes não alcançam e transformado vidas que pareciam perdidas em sofrimento crônico. Não é magia, não é milagre no sentido sobrenatural. É algo muito mais profundo e acessível. É uma regra simples, uma prática antiga que reconecta você com o poder de cura que sempre existiu dentro do seu próprio ser. Nas montanhas do Tibete, nos monastérios silenciosos do Japão, nos templos escondidos da Tailândia, monges praticam algo que a ciência ocidental está apenas começando a compreender. Eles sabem que o corpo e a mente não são entidades separadas. Eles entendem que a maioria das doenças não começa no corpo físico, mas nas camadas mais sutis da consciência. E eles descobriram, através de milênios de observação cuidadosa, que existe uma porta de entrada para a cura que está sempre disponível, sempre aberta, sempre esperando que você se lembre dela. Você pode estar sofrendo com dores crônicas que nenhum médico consegue diagnosticar adequadamente. Talvez você carregue uma doença autoimune que os tratamentos apenas controlam, mas nunca curam. Pode ser que você viva com ansiedade tão profunda que parece ter se instalado em cada célula do seu corpo. Ou talvez seja aquela fadiga inexplicável que nenhum exame de sangue consegue justificar. Aquela sensação de estar sempre doente, sempre vulnerável, sempre à beira de um colapso. Se você reconhece alguma dessas experiências, ou se simplesmente sente que seu corpo não está funcionando como deveria, este ensinamento é para você. A regra budista que você vai aprender hoje não substitui o tratamento médico. Ela não pede que você abandone seus remédios ou ignore os conselhos dos profissionais de saúde. O que ela oferece é algo complementar, algo que funciona em um nível onde a medicina convencional muitas vezes não consegue alcançar. Ela trabalha na raiz do sofrimento, no lugar onde a mente e o corpo se encontram, onde os pensamentos se transformam em sensações, onde as emoções se cristalizam em sintomas físicos. Existe um monastério nas montanhas do norte da Índia, onde monges budistas vivem até idades extraordinárias, mantendo vitalidade e clareza mental que desafiam todas as expectativas. Pesquisadores ocidentais visitaram este lugar repetidas vezes, fascinados pela saúde excepcional desses praticantes. Eles esperavam encontrar alguma dieta especial, alguma erva milagrosa, algum segredo nutricional. O que descobriram foi muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profundo. Os monges não faziam nada de extraordinário em termos de alimentação ou exercício. O que eles faziam de diferente estava na maneira como se relacionavam com cada momento da experiência, incluindo os momentos de desconforto, doença ou dor. Quando um desses monges adoecia, algo notável acontecia. Enquanto a maioria das pessoas entra em pânico, resiste à doença, luta contra os sintomas com toda a sua força mental, o monge fazia exatamente o oposto. Ele se aproximava da doença com curiosidade gentil. Ele a observava sem julgamento. Ele a recebia como uma professora, não como uma inimiga. E algo misterioso ocorria nessa mudança de perspectiva. A doença frequentemente se dissolvia muito mais rapidamente do que o esperado. Quando não se dissolvia completamente, ela deixava de causar o mesmo nível de sofrimento. O monge permanecia em paz, mesmo em meio aos sintomas. Esta é a essência da regra budista de cura. Não é sobre lutar contra a doença, é sobre mudar fundamentalmente sua relação com ela, é sobre entender que existe uma diferença profunda entre dor e sofrimento. A dor é uma sensação física, uma mensagem do corpo.
O sofrimento é a história que a mente conta sobre essa dor, a resistência que você oferece a ela, o medo que se acumula ao redor dela. A dor pode ser inevitável, mas o sofrimento é opcional. Esta distinção sozinha tem o poder de transformar completamente sua experiência de qualquer condição física. Pense por um momento em como você normalmente reage quando sente dor ou desconforto. Provavelmente há uma contração imediata. Você se fecha, se defende, quer que aquilo vá embora o mais rápido possível. Você começa a pensar em tudo que pode dar errado, em quanto tempo isso vai durar, em como isso vai afetar sua vida. Você se lembra de outras vezes em que sentiu algo parecido. Você antecipa o futuro com preocupação. Todo esse movimento mental cria camadas e camadas de tensão ao redor da sensação original. É como se a dor física fosse uma pequena brasa e sua resistência mental fosse o vento que transforma essa brasa em um incêndio. A regra budista ensina o oposto. Quando a dor surge, quando o desconforto aparece, quando a doença se manifesta, você pratica a arte da não resistência. Isso não significa que você goste da dor ou que pretenda ficar doente. Significa que você para de adicionar sofrimento mental à dor física. Você deixa de lutar contra o que já está presente. Você aprende a criar espaço ao redor da sensação desconfortável, em vez de se contrair contra ela. Nesse espaço, algo extraordinário se torna possível. A cura pode acontecer naturalmente, sem ser forçada, sem ser buscada desesperadamente. Há uma história antiga sobre um mestre zen que ficou gravemente doente. Seus discípulos estavam aterrorizados, certos de que ele morreria. Eles o encontraram deitado em sua cama, com o rosto tranquilo, quase sorrindo. Um discípulo corajosamente perguntou: "Mestre, você não tem medo da morte? Você não sente dor?" O mestre abriu os olhos suavemente e respondeu: "A dor está aqui. Ela visita este corpo como uma nuvem visita o céu. O céu não luta contra a nuvem. Ele simplesmente permanece vasto, acomodando tudo. Eu sou como o céu. A dor é como a nuvem. Nós coexistimos pacificamente." Para a surpresa de todos, o mestre se recuperou completamente nos dias seguintes. A doença passou como uma tempestade passa, deixando o céu limpo novamente. Esta história ilustra perfeitamente a regra budista de cura. Você não é a dor, você não é a doença, você é a consciência vasta em que essas experiências aparecem temporariamente. Quando você se identifica com a dor, quando você acredita que ela define quem você é, você se torna pequeno, contraído, desesperado. Mas quando você descansa na consciência que observa a dor, quando você reconhece que há em você algo maior do que qualquer sintoma físico, você cria as condições perfeitas para a cura. Seu corpo sabe como curar. Ele tem feito isso a vida toda. Cada corte que já cicatrizou, cada resfriado que passou, cada osso que se recuperou, tudo isso aconteceu através da inteligência inata do seu corpo. O que frequentemente bloqueia essa inteligência de cura não é a falta de remédios, mas o excesso de resistência mental. A medicina moderna está começando a reconhecer essa verdade antiga. Pesquisas sobre a conexão mente-corpo revelam que o estresse crônico, a ansiedade persistente e a resistência emocional têm efeitos mensuráveis no sistema imunológico, no sistema endócrino, no sistema nervoso. Quando você vive em constante estado de luta contra sua própria experiência, seu corpo permanece em modo de sobrevivência. Os recursos que deveriam ser dedicados à cura são desviados para lidar com a ameaça percebida. Mas quando você pratica a não resistência, quando você encontra paz com o que é, seu corpo pode finalmente relaxar e dedicar sua energia à restauração e ao equilíbrio. Imagine que seu corpo é como um rio. Quando o rio flui livremente, ele se mantém limpo e saudável. A água se move, se renova, se purifica. Mas quando você coloca uma represa nesse rio, quando você bloqueia seu fluxo natural, a água começa a estagnar. Coisas começam a acumular. O que deveria fluir fica preso. A resistência mental é como essa represa. Ela bloqueia o fluxo natural de energia vital através do seu corpo. Ela impede que a vida se mova através de você com facilidade. A prática budista remove essa represa, não através de força, mas através da aceitação. Quando você para de resistir, o rio volta a fluir. E quando o rio flui, a cura acontece naturalmente. Agora você pode estar se perguntando: como exatamente eu pratico essa não resistência? Como eu paro de lutar contra a dor sem simplesmente desistir? Como eu aceito a doença sem me tornar passivo em relação à minha saúde? Essas são perguntas importantes e as respostas vão se revelar gradualmente ao longo desta jornada que estamos fazendo juntos.
Mas a primeira coisa a entender é que a não resistência não é passividade. É um estado ativo de presença consciente. É uma escolha de estar plenamente presente com sua experiência, seja ela qual for, sem adicionar camadas de julgamento, medo ou rejeição. Pense em como uma mãe segura um filho que está chorando. Ela não luta contra o choro da criança. Ela não tenta forçar a criança a parar de chorar. Em vez disso, ela cria um espaço de aceitação amorosa ao redor do sofrimento da criança. Ela a segura com ternura, permitindo que as emoções fluam até que naturalmente se acalmem. Nesse abraço seguro, a criança se sente vista, aceita e o sofrimento começa a se dissolver. Você pode fazer isso com sua própria dor, com sua própria doença. Pode segurar suas experiências difíceis com essa mesma ternura maternal, criando um espaço de aceitação onde a cura se torna possível. No coração da prática budista existe um ensinamento chamado as 4 nobres verdades. A primeira verdade reconhece que o sofrimento existe. Não há negação, não há pretensão de que tudo está sempre bem. O Buda foi honesto sobre a realidade do sofrimento humano. Mas a segunda verdade identifica a causa desse sofrimento. E aqui está o insight revolucionário. O sofrimento não é causado pelas circunstâncias externas, mas pela nossa forma de nos relacionarmos com essas circunstâncias. É causado pelo apego, pela aversão, pela resistência ao que é. E se a causa do sofrimento está na nossa relação com a experiência, então a solução também está ao nosso alcance. Não precisamos mudar o mundo inteiro ou eliminar todas as dificuldades. Precisamos mudar nossa relação com o que está presente. A terceira nobre verdade oferece esperança. É possível acabar com o sofrimento, não através de mais luta, mas através da liberação da resistência. E a quarta verdade apresenta o caminho, as práticas concretas que nos levam dessa liberação. Este caminho inclui meditação, atenção plena, comportamento ético e, fundamentalmente, a prática de estar presente com o que é sem adicionar sofrimento desnecessário. Quando você aplica essas verdades à sua experiência de doença ou dor, tudo muda. Você reconhece o desconforto sem negá-lo. Você identifica que está adicionando resistência mental a esse desconforto. Você vê que é possível experimentar a sensação física sem toda a história de sofrimento ao redor dela. E você pratica estar presente com a sensação nua, sem julgamento, sem medo, sem rejeição. Esta prática parece simples, mas tem uma profundidade oceânica. Cada vez que você escolhe presença ao invés de resistência, cada vez que você respira conscientemente em meio ao desconforto, cada vez que você cria espaço ao redor da dor, ao invés de se contrair contra ela, você está ativando os mecanismos de cura mais profundos do seu ser. Você está dizendo ao seu sistema nervoso que está seguro, que pode relaxar, que pode dedicar seus recursos à restauração. Você está removendo os bloqueios energéticos criados pela resistência crônica. Você está permitindo que a inteligência inata do seu corpo faça o que ela naturalmente sabe fazer: curar, equilibrar, restaurar. Nas próximas sessões, vamos mergulhar mais profundamente em como essa regra budista funciona na prática. Você vai aprender técnicas específicas para trabalhar com dor e desconforto. Vai ouvir histórias de pessoas que experimentaram curas extraordinárias através dessa mudança de perspectiva. Vai entender a ciência por trás da conexão mente-corpo e como o budismo antecipou descobertas que a neurociência está apenas começando a confirmar. Mais importante, você vai aprender a aplicar esses ensinamentos à sua própria vida, à sua própria experiência de desconforto físico ou doença. Este não é um curso sobre pensamento positivo ou visualização. Não é sobre afirmar que você está saudável quando não está, ou fingir que a dor não existe. É sobre algo muito mais real e fundamentado. É sobre desenvolver a capacidade de estar presente com sua experiência exatamente como ela é, sem resistência, sem contração, sem medo. Dessa presença profunda, dessa aceitação radical, emerge naturalmente a cura. Não sempre da forma que esperamos, não sempre no tempo que desejamos, mas sempre na direção de maior integridade, maior paz, maior bem-estar. Você está prestes a descobrir que carrega dentro de si um médico interno muito mais sábio do que qualquer especialista externo. Esse médico fala a linguagem da consciência, trabalha através da presença, cura através da aceitação. Ele tem estado com você desde o primeiro dia da sua vida, esperando pacientemente que você se lembre da sua existência. A regra budista que você vai aprender não é nova, é antiga, testada por milhões de praticantes ao longo de milênios. Mas para você, neste momento,
ela pode ser a descoberta mais transformadora da sua vida. Pode ser a chave que abre a porta para uma relação completamente nova com seu corpo, sua saúde, seu bem-estar. Respire fundo agora. Sinta seu corpo exatamente como ele está neste momento. Não tente mudá-lo, não tente melhorá-lo. Simplesmente reconheça como é estar vivo neste corpo, neste momento. Esse reconhecimento simples, essa presença gentil, é o começo de tudo. É o primeiro passo na jornada de cura que estamos fazendo juntos. Cada palavra que você ouve, cada ensinamento que você recebe, está plantando sementes de transformação na terra fértil da sua consciência. Essas sementes vão crescer, vão florescer e vão transformar não apenas sua saúde física, mas sua experiência inteira de estar vivo. Seção 2 de 10. Havia uma vez, nas montanhas nebulosas da China antiga, um monge que sofria de dores tão intensas nas costas que mal conseguia se mover. Ele havia procurado todos os curadores da região, experimentado todas as ervas conhecidas, tentado todos os tratamentos disponíveis na época. Nada funcionava. A dor persistia, implacável, roubando sua paz e prejudicando sua prática meditativa. Seus irmãos monges começaram a sussurrar que talvez ele tivesse algum karma negativo de vidas passadas, alguma dívida espiritual que estava se manifestando através dessa aflição física. Desesperado, o monge fez uma longa jornada até um mestre zen renomado que vivia isolado no topo de uma montanha distante. A subida foi agonizante. Cada passo enviava ondas de dor através do seu corpo. Quando finalmente chegou ao templo do mestre, ele estava exausto, suando, tremendo de dor e esforço. O mestre o recebeu com um sorriso gentil e ofereceu chá. O monge, mal conseguindo sentar, imediatamente começou a descrever sua condição, todos os tratamentos que havia tentado, toda a frustração e desespero que carregava. O mestre o ouviu em silêncio, acenando ocasionalmente com a cabeça. Quando o monge finalmente terminou sua longa narrativa de sofrimento, o mestre disse apenas: "Você subiu a montanha inteira para chegar aqui. Conte-me sobre essa jornada." O monge, confuso com a pergunta aparentemente irrelevante, respondeu: "Mestre, foi terrível. Cada passo era agonia. A dor nas minhas costas gritava a cada movimento. Foi a experiência mais difícil da minha vida." O mestre se inclinou ligeiramente para a frente e perguntou: "E você conseguiu chegar aqui?" O monge, ainda mais confuso, respondeu: "Obviamente sim. Estou aqui na sua frente." O mestre sorriu mais amplamente e disse: "Então a dor não impediu você de se mover. Ela estava presente, mas você estava se movendo. A dor estava gritando, mas você estava caminhando. Agora me diga, onde está a dor neste exato momento?" O monge voltou sua atenção para o corpo. Para sua surpresa, a dor havia diminuído significativamente. Não tinha desaparecido completamente, mas era diferente, menos opressiva. "Está aqui", ele disse, "mas é mais suave agora." O mestre acenou. "E agora? Enquanto você foca nela, como ela muda?" O monge observou com fascínio crescente. A sensação se movia, flutuava, mudava de intensidade. Não era a coisa sólida e permanente que ele havia pensado ser. "Você vê", disse o mestre, "você tem vivido com duas dores. Uma é a sensação física nas suas costas. A outra é a história que você conta sobre essa sensação, toda a narrativa de sofrimento, frustração, desespero, injustiça. A primeira dor é real, mas é flutuante, mutável, tolerável. A segunda dor é criada pela mente e é isso que te faz sofrer verdadeiramente. Você subiu uma montanha hoje com a primeira dor, você tem vivido anos aprisionado pela segunda." O mestre então ensinou ao monge uma prática simples. Sempre que a dor surgisse, em vez de imediatamente se contrair e começar a narrativa mental de resistência, o monge deveria respirar conscientemente 3 vezes, trazendo sua atenção plena para a sensação nua, sem a história ao redor dela. Ele deveria observá-la como um cientista curioso observa um fenômeno interessante, notando sua qualidade, sua intensidade, sua localização, como ela mudava momento a momento. E então deveria agradecer ao corpo por tentar comunicar algo através dessa sensação. O monge praticou isso fielmente. Nossos primeiros dias era extremamente difícil. Sua mente estava tão habituada a entrar em pânico com a dor que a simples observação curiosa parecia impossível, mas ele persistiu. Gradualmente, algo notável começou a acontecer. A dor nas costas começou a mudar. Alguns dias era mais intensa, outros dias mais suave. Ele percebeu
que ela tinha um padrão, frequentemente piorando quando ele estava mentalmente tenso ou preocupado, melhorando quando ele estava relaxado e presente. Mais importante, ele descobriu que podia coexistir com a sensação sem sofrer terrivelmente. Podia meditar, trabalhar, viver, mesmo quando a dor estava presente. Ao longo de meses, a condição física real melhorou dramaticamente, não da noite para o dia, não através de milagre, mas através da remoção gradual de toda a tensão muscular crônica que a resistência mental havia criado ao redor da área dolorida. Seu corpo, não mais em constante estado de defesa e contração, pôde finalmente começar a curar genuinamente. Anos depois, quando o próprio monge se tornou um professor, ele ensinaria aos seus estudantes: a dor é um mensageiro. Quando você luta contra o mensageiro, ele grita mais alto. Quando você o recebe com respeito, ele entrega sua mensagem e pode ir embora. Esta história ilustra perfeitamente a regra budista de cura que estamos explorando. O sofrimento humano é sempre composto de duas camadas. A camada primária é a experiência sensorial pura, aquilo que está realmente acontecendo no corpo. A camada secundária é a reação mental e emocional a essa experiência, toda a narrativa que construímos ao redor dela. A maioria das pessoas vive tão emaranhada na segunda camada que nem percebe que ela é opcional. Elas acreditam que a narrativa é parte inseparável da experiência física, mas não é. Quando você corta o dedo acidentalmente, há uma sensação aguda de dor. Essa é a experiência primária, mas imediatamente a mente adiciona camadas. Que estúpido eu sou por não ter tomado cuidado. Isso vai atrapalhar meu dia, vai levar dias para sarar. Por que essas coisas sempre acontecem comigo? Essas camadas não são a dor, são o sofrimento adicional que a mente cria. É possível experimentar a sensação pura sem todas essas camadas de narrativa mental. Quando você faz isso, algo surpreendente acontece. A dor ainda está lá, mas ela é absolutamente tolerável, até interessante em sua natureza mutável. O Buda ensinou que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Esta distinção não é semântica ou filosófica, é profundamente prática e tem implicações enormes para como você vive com qualquer condição física desafiadora. A dor, definida como a experiência sensorial pura, faz parte da vida. Seus dedos tocam algo quente, a dor. Isso te protege de queimaduras sérias. Você torce o tornozelo, a dor. Isso te impede de continuar correndo e causar mais dano. A dor tem função. É informação valiosa do corpo. O sofrimento, por outro lado, é a resistência mental a essa experiência. É o não deveria estar sentindo isso, o isso é terrível, o não aguento mais, o vai ser sempre assim, o isso está arruinando minha vida. Observe que todas essas são narrativas mentais, histórias sobre a sensação, não a sensação em si. E cada uma dessas narrativas cria tensão adicional no corpo, tensão que frequentemente amplifica a dor original. É um ciclo vicioso. A dor surge, a mente resiste, a resistência cria tensão, a tensão amplifica a dor aumentada intensifica a resistência. Round e round você vai, preso em um ciclo de sofrimento crescente. A regra budista quebra esse ciclo de uma maneira elegantemente simples. Em vez de adicionar resistência à dor, você traz presença consciente a ela. Em vez de lutar contra a sensação, você a investiga com curiosidade gentil. Em vez de se contrair ao redor do desconforto, você cria espaço consciente para que ele exista. Isso não significa que você gosta da dor ou quer que ela fique. Significa que você para de desperdiçar energia lutando contra algo que já está presente. Imagine que você está em uma piscina e alguém joga uma bola de praia inflável na sua direção. Se você tentar empurrar essa bola para baixo da água com força, ela resiste. Quanto mais força você usa, mais ela quer voltar à superfície. Você se cansa lutando contra ela. Mas se você simplesmente permitir que a bola flutue na superfície, se você parar de lutar contra a sua natureza de querer flutuar, não há conflito. A bola está lá, você está lá, coexistindo pacificamente. A dor é como essa bola. Quando você luta contra ela, ela parece resistir, parecer maior, mais forte. Quando você permite que ela simplesmente esteja presente, quando você para de empurrá-la para baixo com resistência mental, ela encontra seu nível natural, que frequentemente é muito mais tolerável do que você imaginou. Existe uma prática formal no budismo chamada meditação da dor. Monges que desenvolvem dores durante longas sessões de meditação usam essas sensações como objeto de prática. Em vez de imediatamente mudar de posição, eles se voltam para a dor com atenção plena. Eles a observam surgir, crescer, atingir um pico, mudar de qualidade, talvez diminuir.
Eles notam como a mente reage, como surgem impulsos para se mover, como aparecem narrativas sobre a dor, e eles praticam simplesmente observar tudo isso sem se identificar com isso, sem agir impulsivamente. Esta prática revela algo extraordinário sobre a natureza da dor. Quando você realmente observa uma sensação dolorosa com atenção nua, sem a narrativa mental, você descobre que ela não é uma coisa sólida e permanente. Ela pulsa, muda, se move, sua qualidade varia, sua intensidade flutua. Há momentos em que é aguda, momentos em que é surda, momentos em que quase desaparece. É um processo dinâmico, não um objeto estático. Essa descoberta sozinha pode transformar radicalmente sua relação com a dor crônica. Quando você acredita que a dor é uma coisa sólida, permanente e imutável, o desespero é natural. Como você pode viver com algo que parece tão avassalador e eterno? Mas quando você descobre, através da observação direta, que a dor é na verdade um processo flutuante, que ela tem altos e baixos, que ela não é a mesma de momento para momento, a esperança surge. Você percebe que pode surfear as ondas da sensação, esperando os vales entre os picos, sabendo que nenhuma intensidade dura para sempre. Além disso, a prática de observar a dor conscientemente frequentemente revela que aquilo que você pensava ser uma única dor sólida é, na verdade, uma constelação de sensações diferentes. Há a sensação de queimação aqui, de tensão ali, de latejamento acolá. Quando você pode diferenciar essas sensações, quando pode ver a textura complexa do que antes parecia uma massa monolítica de dor, ela se torna mais manejável. É como a diferença entre ver uma multidão ameaçadora e ver indivíduos com rostos e histórias. O todo parece menos opressivo quando você pode ver suas partes componentes. Há outra história zen que ilumina esse ensinamento. Um estudante perguntou ao mestre: "Como você permanece tão sereno mesmo quando está doente?" O mestre respondeu: "Quando estou doente, deixo a doença doer. Não adiciono nada a ela. Não crio uma segunda doença na minha mente. Então, há apenas a doença, não o sofrimento sobre a doença." O estudante ficou perplexo. "Mas a doença não é em si mesma sofrimento?" O mestre sorriu. "Existe um pássaro cantando lá fora. Você ouve?" O estudante acenou. "Esse som", continuou o mestre, "está causando sofrimento a você?" O estudante balançou a cabeça negativamente. "Por que não?" perguntou o mestre. "Porque eu não resisto a ele", respondeu o estudante. "Exatamente", disse o mestre. "A doença é como o canto do pássaro. É um fenômeno que surge. Você pode resisti-lo e criar sofrimento, ou pode simplesmente deixá-lo ser e permanecer em paz." Esta pode parecer uma filosofia fácil de ensinar, mas difícil de praticar, especialmente quando você está no meio de dor intensa ou doença debilitante. É verdade que requer prática. Ninguém está sugerindo que você instantaneamente terá a serenidade de um mestre zen diante do sofrimento físico. Mas o que é profundamente encorajador é que cada pequeno momento de prática faz diferença. Cada vez que você respira conscientemente em meio ao desconforto, cada vez que você observa uma sensação sem julgamento por alguns segundos, cada vez que você cria um pequeno espaço de aceitação ao redor da dor, você está retreinando seu sistema nervoso. Você está ensinando seu corpo e mente que é possível coexistir com desconforto sem entrar em pânico. Com o tempo, essa capacidade cresce. O que começou como um segundo de observação consciente se expande para 10 segundos. Depois 1 minuto, depois períodos mais longos. E conforme sua capacidade de presença aumenta, algo notável acontece em nível fisiológico. Seu sistema nervoso simpático, responsável pela resposta de luta ou fuga, começa a se acalmar. Seu sistema nervoso parasimpático, responsável por descanso e recuperação, se ativa mais facilmente. Hormônios do estresse, como cortisol, diminuem. Processos de cura e regeneração que foram suprimidos pela resposta crônica ao estresse têm chance de funcionar adequadamente. A ciência moderna está confirmando o que os budistas sempre souberam. Pesquisas sobre meditação mindfulness mostram mudanças mensuráveis no cérebro. As áreas associadas com o processamento da dor se tornam menos reativas. As regiões ligadas à regulação emocional ficam mais fortes. A conexão entre a experiência sensorial da dor e a resposta emocional a ela pode ser literalmente reorganizada.
Isso não é pensamento mágico ou efeito placebo. São mudanças neuroplásticas reais que ocorrem através da prática consistente de presença consciente. Um estudo particularmente fascinante comparou meditadores experientes com não meditadores, enquanto ambos os grupos eram expostos a estímulos dolorosos controlados. Scans cerebrais mostraram que ambos os grupos registravam a sensação física da dor nas mesmas áreas sensoriais do cérebro, mas nos meditadores havia ativação significativamente reduzida nas regiões cerebrais associadas com avaliação, julgamento e resposta emocional à dor. Eles estavam sentindo a sensação, mas não criando toda a reação em cascata que tipicamente transforma dor em sofrimento. Mais notável ainda, muitos meditadores relataram que, embora soubessem que a sensação estava presente, ela não os incomodava particularmente. Havia dissociação saudável entre a sensação e o sofrimento. Isso é exatamente o que a regra budista cultiva, não a eliminação da dor, mas a liberação do sofrimento que normalmente a acompanha. E quando você libera esse sofrimento, quando você remove todas as camadas de tensão, medo e resistência que normalmente envolvem a dor, o corpo tem muito mais capacidade de curar a condição subjacente. Os recursos que estavam sendo gastos na manutenção da resposta crônica ao estresse podem ser redirecionados para reparação e regeneração. A tensão muscular que estava amplificando a dor pode se soltar. Os padrões inflamatórios exacerbados pelo estresse podem se normalizar. É importante enfatizar novamente que isso não substitui cuidado médico apropriado. Se você tem uma condição séria, consulte profissionais qualificados. Use medicação quando necessário. Siga protocolos de tratamento recomendados. Mas faça tudo isso enquanto também pratica a regra budista de não resistência. Você pode tomar remédio para a dor e, ao mesmo tempo, cultivar aceitação consciente. Pode fazer fisioterapia enquanto pratica presença com sensações. Pode seguir tratamento médico enquanto desenvolve uma relação mais sábia com sua experiência de doença. Os dois caminhos não são mutuamente exclusivos. De fato, eles se complementam lindamente. Seção 3/10. A mente humana é extraordinária em sua capacidade de criar realidade através do pensamento. Aquilo em que você foca consistentemente, aquilo que você acredita profundamente, aquilo a que você dá atenção repetidamente, molda não apenas sua experiência psicológica, mas também sua realidade física. Essa não é uma ideia mística ou esotérica, é um fato científico cada vez mais bem documentado. A ponte entre mente e corpo, entre pensamento e matéria, entre consciência e fisiologia, é muito mais direta e poderosa do que a maioria das pessoas imagina. Seu cérebro não distingue claramente entre experiências reais e experiências vividamente imaginadas. Quando você pensa em algo ameaçador, quando você revive mentalmente experiências dolorosas, quando você se preocupa intensamente com possibilidades futuras, seu corpo responde como se essas coisas estivessem acontecendo agora. Hormônios do estresse são liberados, músculos se tensionam, processos digestivos e imunológicos são suprimidos. Seu coração acelera, sua respiração fica superficial. Tudo isso acontece em resposta não a uma ameaça real no ambiente, mas a pensamentos em sua mente. Agora imagine viver anos, talvez décadas, em um estado de resistência mental crônica a alguma condição física. Todo dia você acorda e imediatamente verifica se a dor ainda está lá. Ela está. Seu coração afunda. Você pensa, não de novo. Mais um dia de sofrimento. Quando isso vai acabar? Isso não é justo. Esses pensamentos geram uma onda de hormônios do estresse. Seu corpo se contrai. A tensão que se forma ao redor da área dolorida pode literalmente piorar a dor física. E assim o dia começa, com você já em batalha contra sua própria experiência. Ao longo do dia, cada vez que a dor aumenta um pouco, há um ciclo similar. Pensamentos surgem. Está piorando. E se nunca melhorar? E se eu ficar assim para sempre? Não aguento mais. Cada pensamento é como jogar lenha em uma fogueira. A resposta do estresse se intensifica. Processos inflamatórios no corpo podem ser exacerbados. A percepção da dor é amplificada pelas áreas cerebrais que estão sendo ativadas pela ansiedade e resistência. O que poderia ser uma dor de intensidade 5 se torna uma dor de intensidade 8. Não porque a condição física subjacente piorou, mas porque sua resposta mental amplificou a experiência. À noite, você vai para a cama ainda em resistência. Você tenta dormir, mas a mente continua ruminando. Por que eu?
O que eu fiz para merecer isso? Por que os médicos não conseguem resolver? Talvez eu nunca melhore. O sistema nervoso, que deveria estar se acalmando para descanso e recuperação, permanece ativado. O sono é superficial, não restaurador. O corpo não tem a oportunidade ideal para fazer os reparos que naturalmente ocorrem durante sono profundo. No dia seguinte, você acorda mais cansado, mais dolorido, mais desesperado. O ciclo se aprofunda. Esse padrão pode continuar por anos. E aqui está algo profundo que o budismo entendeu há milênios. Esse padrão em si torna-se a prisão. Não é apenas a condição física que está causando sofrimento. É a guerra mental que você está travando contra ela. É a resistência crônica, a contração constante, a recusa em aceitar o que está presente. E essa resistência não é apenas psicologicamente dolorosa. Ela tem consequências fisiológicas mensuráveis que frequentemente perpetuam ou até pioram a condição física que você está tentando desesperadamente eliminar. Há um princípio na psicologia moderna chamado de amplificação da dor induzida por estresse. Estudos mostram que pessoas com altos níveis de ansiedade e resistência emocional relatam níveis de dor significativamente mais altos do que pessoas com os mesmos achados físicos objetivos, mas com níveis mais baixos de angústia psicológica. 2 pacientes podem ter exatamente a mesma lesão, o mesmo grau de dano tecidual, mas um experimenta dor debilitante, enquanto o outro experimenta desconforto manejável. A diferença frequentemente não está no corpo, mas na mente. Isso não significa que a dor é tudo na sua cabeça, no sentido de que não é real. A dor é absolutamente real, mas a intensidade com que você experimenta essa dor, o grau em que ela domina sua vida e a velocidade com que seu corpo pode curar a condição subjacente, tudo isso é profundamente influenciado por sua resposta mental e emocional, e essa resposta pode ser mudada, não através de força de vontade ou pensamento positivo forçado, mas através da prática que os budistas chamam de aceitação radical ou não resistência. Em um monastério zen, há um ensinamento tradicional sobre o que chamam de as 2 flechas. A primeira flecha é a dor física ou dificuldade que a vida ocasionalmente traz. Essa flecha é inevitável. Você pode ter um acidente, desenvolver uma doença, experienciar o desgaste natural do envelhecimento. Essas são as primeiras flechas da existência humana. Elas doem, são desconfortáveis, são desafiadoras, mas são parte natural de ter um corpo humano. A segunda flecha é aquela que você atira em si mesmo através da resistência mental e emocional à primeira flecha. Quando você é atingido pela primeira flecha e imediatamente pensa, isso não deveria estar acontecendo comigo, você acabou de atirar a segunda flecha. Quando você entra em pânico sobre a dor e pensa, e se isso nunca parar? Outra flecha. Quando você se culpa, se vitimiza, entra em desespero, entra em raiva, todas essas são segundas flechas. E aqui está o insight revolucionário. Enquanto você pode não ter muito controle sobre a primeira flecha, você tem controle total sobre a segunda. A prática budista não promete eliminar todas as primeiras flechas da vida. Doença acontece. O que acontece? Envelhecimento acontece. Morte acontece. Essas são verdades da existência incorporada. Mas a prática oferece algo talvez ainda mais valioso, a capacidade de parar de atirar segundas flechas em você mesmo. E quando você para de fazer isso, quando você aprende a experienciar as primeiras flechas da vida, sem adicionar camadas de resistência e sofrimento mental, sua vida muda radicalmente. Você descobre que pode carregar desafios físicos com muito mais graça e muito menos sofrimento do que jamais imaginou possível. Pense em como você responde quando resiste a algo. Fisicamente você se contrai, músculos se tensionam, mandíbula aberta, ombros sobem, respiração fica superficial, pupilas dilatam, batimentos cardíacos aceleram. Todo o seu corpo entra em um estado de defesa. Essa é a resposta de estresse, perfeitamente projetada para situações de ameaça aguda, onde você precisa lutar ou fugir, mas completamente inadequada para lidar com dor crônica ou doença de longo prazo. Quando você pratica não resistência, quando você conscientemente relaxa na experiência presente ao invés de se contrair contra ela, a resposta fisiológica é oposta. Músculos podem soltar, mandíbula relaxa, ombros caem, respiração se aprofunda, sistema nervoso muda de simpático, luta ou fuga, para parasimpático, descanso e digestão. Batimentos cardíacos desaceleram. Esse estado fisiológico é ideal para a cura. É quando processos de reparo e regeneração funcionam otimamente.
otimamente. É quando o seu sistema imunológico opera com máxima eficácia. Aqui está algo profundo. Você pode ter exatamente a mesma sensação física em dois momentos diferentes, mas se em um momento você está resistindo e em outro você está aceitando, a experiência subjetiva será dramaticamente diferente. A qualidade sensorial é a mesma, mas o sofrimento associado pode variar enormemente. Isso demonstra claramente que o sofrimento não é apenas função da sensação física, mas também da relação mental com essa sensação. Havia um monge chamado Thich Nhat Hanh que viveu grande parte de sua vida ensinando mindfulness no Ocidente. Ele frequentemente contava uma história sobre seu próprio corpo. Ele dizia: "Eu tenho 65 anos. Este corpo tem 65 anos. É natural que ele tenha alguns achaques e dores. Quando a dor surge, eu sorrio para ela. Eu digo: olá, dor. Eu sei que você está aí. Você faz parte deste corpo de 65 anos. Está tudo bem." E então ela não me incomoda tanto. Ele não estava fingindo que a dor não existia. Ele não estava usando o pensamento positivo para negar a realidade. Ele estava praticando aceitação radical. E nessa aceitação havia paz mesmo em meio ao desconforto. Essa prática pode parecer contracultural em uma sociedade que constantemente nos diz para eliminar todo o desconforto, buscar prazer constante, evitar qualquer dor. Somos bombardeados com mensagens sobre viver sem dor, parar o envelhecimento, otimizar tudo. E embora não haja nada inerentemente errado em buscar tratamento para condições dolorosas ou trabalhar para melhorar sua saúde, há algo profundamente problemático em nunca desenvolver a capacidade de estar em paz com imperfeição, com limitação, com os desafios naturais de ter um corpo humano. A obsessão cultural com eliminar todo o desconforto cria, paradoxalmente, mais sofrimento. Quando sua felicidade depende de nunca sentir dor, você está preparado para constante decepção e desespero. Quando você acredita que algo está terrivelmente errado sempre que seu corpo não se sente perfeitamente confortável, você vive em ansiedade crônica. Mas quando você desenvolve capacidade de coexistir pacificamente com algum nível de desconforto, quando você pode estar bem mesmo quando nem tudo está perfeito, você descobre uma liberdade e resiliência extraordinárias. Os monges budistas que praticam meditação intensa frequentemente experienciam desconforto físico significativo durante longas sessões sentados imóveis. Pernas adormecem, costas doem, joelhos protestam. Mas eles usam isso como treinamento. Eles aprendem que podem observar essas sensações sem imediatamente reagir, sem entrar em pânico, sem criar drama mental ao redor delas. Eles descobrem através da experiência direta que sensações desconfortáveis podem estar presentes sem necessariamente causar sofrimento psicológico. Essa capacidade desenvolvida no ambiente controlado da prática meditativa, então, se transfere para a vida. Quando dor ou doença surge, esses praticantes têm uma capacidade desenvolvida de não adicionar resistência desnecessária. Eles podem trazer a mesma qualidade de observação calma e aceitação para desafios de saúde que trouxeram para desconfortos na meditação. E essa capacidade faz diferença profunda não apenas em como se sentem psicologicamente, mas em como seus corpos respondem fisicamente às condições que enfrentam. Nan, seção 4 de 10. A prática da não resistência não é passiva. Este é talvez o mal-entendido mais comum quando as pessoas encontram pela primeira vez os ensinamentos budistas sobre aceitação. Elas ouvem "não resista à dor" e pensam, então eu simplesmente desisto e deixo meu corpo sofrer? Não resistência não é resignação, não é desistência, não é fatalismo. É algo muito mais sutil, mais ativo e paradoxalmente mais poderoso do que lutar constantemente contra a sua realidade. Pense na diferença entre um lutador rígido e um mestre de artes marciais. O lutador rígido encontra força com força. Ele resiste diretamente a cada ataque usando músculos tensos e esforço bruto. Isso funciona até certo ponto, mas é energeticamente custoso e frequentemente ineficaz contra oponentes habilidosos. O mestre de artes marciais, por outro lado, pratica o que se chama de ceder para vencer. Quando um soco vem, ele não encontra força com força. Ele se move com a energia do ataque, redirecionando-a,
usando-a, ele permanece relaxado, fluido, responsivo. Essa não é passividade. É atividade inteligente, ação que flui da compreensão profunda ao invés de reação reflexiva. A não resistência à dor ou doença funciona de maneira similar. Quando você para de lutar, quando você relaxa na experiência presente, você na verdade se torna mais capaz de responder habilmente. Sua percepção fica mais clara porque não está turvada por pânico. Sua intuição sobre o que seu corpo precisa pode emergir mais facilmente. Você pode discernir entre diferentes tipos de dor, aquela que está sinalizando dano real versus aquela que é simplesmente desconforto. Você pode tomar decisões mais sábias sobre quando descansar e quando se mover, quando buscar tratamento e quando simplesmente permitir que o tempo e o corpo façam seu trabalho. Havia um mestre zen chamado Shunryu Suzuki que costumava dizer: no esforço do praticante há esforço sem esforço. Quando você simplesmente faz algo, apenas faz, isso é não fazer. O que ele estava apontando é que existe um tipo de ação que flui naturalmente da presença consciente, que não carrega a qualidade de luta ou tensão. Você pode ser ativo, pode tomar decisões, pode trabalhar ativamente pela cura, mas tudo isso pode acontecer de um lugar de aceitação do que é, ao invés de resistência desesperada. Por exemplo, digamos que você tenha dor crônica nas costas. A abordagem de resistência seria acordar todo dia em guerra com a dor, tensionando-se contra ela, odiando-a, desesperando-se sobre ela. Você pode buscar tratamento após tratamento não de um lugar de cuidado sábio consigo mesmo, mas de uma urgência frenética para fazer a dor desaparecer. Você pode fazer exercícios de fisioterapia com tensão e ressentimento, forçando o seu corpo, irritado com suas limitações. A abordagem de não resistência seria diferente. Você acordaria, notaria a dor estar presente, respiraria conscientemente com ela por alguns momentos, criando espaço para a sensação sem entrar imediatamente em reatividade. Então, de um lugar de calma centrada, você perguntaria a si mesmo: o que este corpo precisa hoje? O que seria compassivo e sábio? Talvez você decidisse fazer seus exercícios de fisioterapia, mas você os faria com atenção gentil, respeitando seus limites, movendo-se com consciência. Talvez você decidisse experimentar um novo tratamento, mas você o faria de um lugar de curiosidade aberta, ao invés de desespero. Talvez você decidisse simplesmente descansar, reconhecendo que às vezes descanso é o remédio mais poderoso. Você vê a diferença? Em ambos os casos, você está sendo ativo, tomando decisões, buscando cura. Mas a qualidade interna da ação é completamente diferente. Uma vem da luta e contração, a outra vem da aceitação e sabedoria. E essa diferença na qualidade interna cria diferenças mensuráveis tanto em seu bem-estar psicológico quanto em sua capacidade física de curar. A não resistência também abre espaço para ouvir o que seu corpo está tentando comunicar através dos sintomas. Na medicina oriental tradicional, sintomas são vistos como mensagens, não apenas como problemas a serem suprimidos. Dor em uma área pode indicar desequilíbrio energético. Fadiga crônica pode ser um sinal de que você está vivendo de uma maneira que não é sustentável. Problemas digestivos podem refletir não apenas o que você está comendo, mas como você está processando suas experiências de vida. Obviamente, essas interpretações devem ser equilibradas com a avaliação médica moderna. Nem todo sintoma é meramente simbólico. Algumas condições requerem intervenção médica direta, mas há sabedoria em também perguntar: o que meu corpo está tentando me dizer? O que precisa mudar em como estou vivendo? Quando você está em constante resistência à doença, essas perguntas mais profundas ficam enterradas sob o pânico e desespero. Quando você cultiva aceitação e presença, você cria espaço interior para ouvir essas mensagens mais sutis. Talvez seu corpo esteja pedindo mais descanso, talvez esteja sinalizando que um relacionamento ou situação de trabalho é tóxico, talvez esteja indicando que você precisa processar emoções não resolvidas. Novamente, nem tudo é psicossomático, mas a conexão mente-corpo é real e merece atenção. Um dos aspectos mais poderosos da prática de não resistência é que ela o coloca de volta no papel de participante ativo em sua cura, ao invés de vítima passiva de sua doença. Quando você está em resistência, você frequentemente se sente impotente. Isso está acontecendo comigo. Não há nada que eu possa fazer. Sou uma vítima dessa condição. Esse senso de impotência não é apenas psicologicamente deprimente. Estudos mostram que pode ter efeitos fisiológicos negativos,
incluindo supressão do sistema imunológico. Mas quando você pratica não resistência ativa, quando você traz presença consciente e aceitação para a sua experiência, enquanto também toma ações sábias, você recupera um senso de agência. Sim, esta condição está presente. Estou escolhendo estar em paz com o que é enquanto também faço tudo o que posso para promover cura. Sou um participante ativo em meu bem-estar. Esse senso de agência, de empoderamento, tem seus próprios efeitos benéficos. Você se sente menos desamparado, menos à mercê de forças além de seu controle. E esse estado psicológico apoia processos de cura. Há também um aspecto energético da não resistência que vale mencionar. Resistência constante é energeticamente exaustiva. Pense em quanta energia mental e emocional você gasta preocupando-se com sua condição, resistindo a ela, desejando que seja diferente, entrando em pânico sobre o futuro. Toda essa energia poderia ser melhor usada. Quando você libera a resistência, você libera toda essa energia. De repente, você tem mais recursos disponíveis. Você não está mais gastando sua reserva finita de energia vital em uma batalha interna sem fim. Essa energia liberada pode ser direcionada para coisas que genuinamente promovem cura. Práticas nutritivas, como meditação gentil, caminhadas na natureza, conexões sociais positivas, atividades criativas que trazem alegria. Todas essas coisas são conhecidas por apoiar saúde e bem-estar, mas frequentemente não temos energia para elas quando estamos exaustos pela resistência crônica. Quando você para de lutar, você libera energia para curar, para viver, para prosperar dentro de qualquer limitação que possa estar presente. Em monastério Zen há um provérbio: sente quando sentar, levante quando levantar, mas acima de tudo, não vacile. Isso se refere à qualidade de comprometimento total com a ação presente, seja qual for essa ação. Se você está sentado, sente totalmente presente, sem desejar estar fazendo outra coisa. Se você está levantando, levante totalmente presente. O problema não é a ação em si, mas a vacilação, a divisão interna, a parte de você que quer estar em outro lugar ou fazendo outra coisa. Aplicado à experiência de doença, isso significa, se você está com dor, esteja com a dor totalmente presente, sem adicionar resistência mental. Se você está descansando, descanse totalmente, sem culpa sobre o que deveria estar fazendo. Se você está fazendo o tratamento, faça-o totalmente presente. A cura vem dessa qualidade de presença total, dessa ausência de divisão interna entre o que é e o que você deseja que fosse. A não resistência também muda a relação temporal com o sofrimento. Quando você resiste à dor presente, você está simultaneamente carregando a dor do passado, lembrando de todas as vezes que já doeu, e a dor do futuro, preocupando-se com quanto tempo ainda vai doer. Então você está carregando não apenas a dor deste momento, mas a dor de 1000 momentos. É esmagador, mas quando você pratica presença não resistente, você encontra apenas a sensação deste momento, não a dor de ontem, não a preocupação sobre amanhã, apenas esta sensação agora, e surpreendentemente, a sensação de um único momento é quase sempre manejável. É o peso acumulado de ontem e amanhã que esmaga. Quando você solta esse peso temporal, quando você encontra apenas este agora, a experiência se torna radicalmente mais leve. Há uma prática específica que ajuda a cultivar essa qualidade de não resistência. Chama-se respiração com a sensação. Quando você nota desconforto ou dor, ao invés de imediatamente se contrair, você intencionalmente respira em direção à sensação. Na inspiração, você imagina seu breath fluindo gentilmente para a área de desconforto, levando espaço e oxigênio. Na expiração, você imagina tensão e resistência se dissolvendo e fluindo para fora. Você não está tentando fazer a dor desaparecer. Você está criando um relacionamento mais espaçoso e gentil com ela. Esta prática simples ativa vários mecanismos benéficos simultaneamente. Primeiro, respiração profunda e consciente ativa o sistema nervoso parasimpático, promovendo o relaxamento. Segundo, o foco consciente na respiração dá à sua mente algo para fazer além de entrar em pânico ou criar narrativas de sofrimento. Terceiro, o movimento da respiração suaviza a tensão muscular que frequentemente se forma ao redor de áreas doloridas, potencialmente reduzindo a dor física real. Quarto, a qualidade de aproximação gentil, ao invés de evitação, treina seu sistema nervoso que a sensação não é uma ameaça mortal que requer resposta de pânico.
Com prática regular, você pode desenvolver capacidade de se aproximar de qualquer sensação desconfortável com essa qualidade de presença respirante, não como inimigo a ser derrotado, não como intruso a ser expulso, mas como fenômeno presente com o qual você pode coexistir consciente e pacificamente. Essa mudança fundamental na relação com o desconforto é a essência da regra budista de cura, e é acessível a qualquer pessoa disposta a praticar. Cramon, seção 5 de 10. As histórias de pessoas que experimentaram curas extraordinárias através de mudanças na consciência são numerosas demais para ignorar e profundas demais para serem apenas coincidência ou efeito placebo. Embora cada história seja única, há padrões consistentes. Frequentemente, a cura segue uma mudança fundamental de perspectiva, uma liberação de resistência crônica, uma abertura para aceitar o que é. Essas não são anedotas de pensamento mágico, mas testemunhos da conexão real entre estados mentais e capacidades de cura do corpo. Houve uma mulher no Japão que sofria de dores crônicas tão severas que ela mal conseguia sair da cama. Médicos haviam tentado todo tipo de tratamento, mas nada proporcionava alívio duradouro. Ela passou anos em desespero crescente, sentindo que sua vida havia acabado, que ela estava aprisionada em um corpo que atraía. Um dia, quase por acidente, ela entrou em um templo budista perto de sua casa. Ela não era particularmente religiosa, mas a tranquilidade do espaço a atraiu. Ela se sentou em silêncio e, pela primeira vez em anos, não estava pensando sobre a dor, não estava planejando o próximo tratamento, não estava entrando em pânico sobre o futuro. Ela estava simplesmente sentada, presente naquele momento de quietude. Um monge se aproximou e, percebendo sua angústia profunda, apesar da momentânea calma, ofereceu-lhe um ensinamento simples. Você está carregando um peso muito pesado, ele disse gentilmente. Mas o peso não é sua dor. É sua recusa em permitir que a dor exista. Quando você luta contra o rio, você se cansa. Quando você flutua no rio, ele te carrega. Essas palavras tocaram algo profundo nela. Ela percebeu que havia passado anos lutando, resistindo, odiando seu corpo e sua condição. Toda essa luta não havia feito a dor diminuir, apenas havia adicionado exaustão e desespero à sua experiência. Ela começou a praticar meditação no templo, aprendendo a simplesmente observar suas sensações sem julgamento, sem resistência. Nas primeiras semanas, era incrivelmente difícil. Sua mente estava tão habituada ao pânico que a simples observação parecia impossível. Mas ela persistiu. Gradualmente, algo começou a mudar. A dor não desapareceu imediatamente, mas sua relação com ela se transformou. Ela descobriu que podia estar em paz mesmo quando a dor estava presente. Ela parou de despertar todo dia em desespero imediato. Ela começou a ter momentos, depois horas, depois dias inteiros onde, embora a sensação estivesse presente, ela não estava sofrendo terrivelmente com ela. E conforme ela relaxou em aceitação, conforme a guerra interna cessou, algo notável aconteceu. A intensidade física real da dor começou a diminuir. Não foi milagre instantâneo. Foi um processo gradual ao longo de meses, mas eventualmente ela descobriu que podia se mover mais facilmente, que podia sair de casa, que podia retomar atividades que havia abandonado. Médicos ficaram perplexos porque nenhum tratamento físico havia mudado, mas ela estava objetivamente melhor. O que mudou foi sua relação interna com a experiência, e essa mudança interna criou efeitos externos mensuráveis. Anos depois, ela escreveu sobre sua experiência. Eu pensava que precisava me livrar da dor para ser feliz. Descobri que precisava ser feliz apesar da dor para me livrar da dor. Há outra história de um homem nos Estados Unidos que foi diagnosticado com uma doença autoimune severa. Seu sistema imunológico estava atacando seus próprios tecidos, causando inflamação sistêmica, dor articular, fadiga profunda. Tratamentos médicos estavam ajudando a controlar os sintomas, mas ele continuava se sentindo miserável. Ele vivia em constante medo de flare-ups, em constante raiva com seu corpo por traí-lo, em constante ansiedade sobre o futuro. Um terapeuta sugeriu que ele experimentasse meditação mindfulness. Ele era cético, mas estava desesperado. Ele começou com apenas 5 minutos por dia, simplesmente sentando e observando sua respiração, notando pensamentos e sensações sem se engajar neles. Lentamente, ele aumentou para 15 minutos, depois 30. Ele começou a notar padrões.
Sempre que ele se contraía em resistência contra seus sintomas, eles pareciam piorar. Sempre que ele relaxava em aceitação, até mesmo aceitação triste ou relutante, havia algum alívio. Ele começou a aplicar essa prática especificamente aos seus sintomas. Quando inflamação surgia, ao invés de imediatamente entrar em pânico e raiva, ele respirava conscientemente, dizendo mentalmente: "Está bem. Você pode estar aqui. Eu posso coexistir com isso." No começo parecia falso, forçado, mas com repetição tornou-se mais natural e algo extraordinário começou a acontecer. Seus flare-ups tornaram-se menos frequentes e menos severos. Exames de sangue mostraram marcadores inflamatórios diminuindo. Seu reumatologista, sem saber sobre a prática de meditação, comentou sobre a melhora incomum. O homem não alegava que meditação sozinha curou sua doença autoimune. Ele continuou seus tratamentos médicos, mas ele estava convencido de que a mudança em sua relação mental e emocional com a doença foi fator crítico em sua melhora. Ele escreveu em seu diário: "Eu percebi que meu sistema imunológico não era meu inimigo. Estava confuso, atacando o que deveria proteger. E eu estava fazendo a mesma coisa com minha mente, atacando meu próprio corpo com pensamentos hostis. Quando fiz paz com meu corpo, meu sistema imunológico parece ter começado a fazer paz também." Essas histórias apontam para algo profundo sobre a natureza da cura. Enquanto não podemos controlar todos os aspectos de nossa saúde física, enquanto algumas condições têm componentes genéticos ou ambientais, além de nosso controle imediato, nossa resposta mental e emocional sempre está sob nosso controle, e essa resposta tem poder real. Não é a única coisa que importa, mas importa significativamente. Pesquisas científicas estão começando a validar essas experiências anedóticas. Estudos sobre meditação mindfulness mostram efeitos mensuráveis em condições tão diversas quanto dor crônica, síndrome do intestino irritável, fibromialgia, hipertensão, ansiedade e depressão. Um estudo particularmente fascinante usou ressonância magnética funcional para observar cérebros de pacientes com dor crônica antes e depois de um programa de 8 semanas de mindfulness. Depois do treinamento, havia mudanças mensuráveis nas áreas cerebrais associadas com processamento da dor e regulação emocional. Os pacientes relatavam menos sofrimento com níveis similares de estímulo doloroso. Outro corpo de pesquisa examina o que é chamado de resposta de relaxamento, o oposto fisiológico da resposta de estresse. Quando você entra em estado de relaxamento profundo através de práticas como meditação, respiração consciente ou relaxamento progressivo, mudanças mensuráveis ocorrem em seu corpo. Pressão arterial diminui, batimentos cardíacos desaceleram, tensão muscular relaxa. Hormônios do estresse como cortisol e adrenalina diminuem. Processos inflamatórios são moderados. Atividade do sistema imunológico melhora. Expressão genética pode até ser alterada, com genes associados à inflamação sendo downregulated e genes associados à cura sendo upregulated. O que é notável é que essas mudanças não são apenas temporárias durante a prática. Com prática consistente, o sistema nervoso é retreinado. Você se torna menos reativo ao estresse. Seu baseline de tensão diminui. Você passa menos tempo em modo de luta ou fuga e mais tempo em modo de descanso e digestão. E esses são exatamente os estados fisiológicos que promovem cura. A regra budista de não resistência essencialmente ensina você a acessar esses estados benéficos, mesmo em presença de desconforto ou doença. Tradicionalmente, as pessoas pensam que precisam eliminar todo o desconforto para relaxar. Como posso relaxar quando estou com dor? Mas a prática budista mostra que você pode cultivar relaxamento e aceitação mesmo enquanto sensações desconfortáveis estão presentes. E, paradoxalmente, é frequentemente esse relaxamento em presença de dor que permite que a dor finalmente comece a se dissolver. É como o fenômeno de tentar adormecer. Quanto mais você tenta forçar o sono, quanto mais desesperadamente você quer adormecer, mais desperto você fica. É somente quando você relaxa, quando você para de lutar, quando você aceita estar acordado, que o sono finalmente pode vir. A cura funciona de maneira similar. Sua urgência desesperada para ser curado, sua resistência feroz à condição presente, frequentemente são os próprios obstáculos impedindo a cura de ocorrer naturalmente. Há uma bela metáfora zen sobre areia quicksand. Quando você cai em areia movediça, seu instinto é lutar, se debater, tentar escapar através de esforço furioso, mas lutar só faz você afundar mais rápido.
A maneira de sobreviver à areia movediça é contra-intuitiva. Você deve relaxar, deitar de costas, distribuir seu peso e mover-se muito lentamente e suavemente. Resistir e lutar te mata. Aceitar e mover-se conscientemente te salva. Doença crônica pode ser como areia movediça. Lutar furiosamente contra ela, resistir com toda a sua força, frequentemente só piora as coisas. Mas aceitar, respirar, mover-se conscientemente e gentilmente em direção à cura cria possibilidades que a luta bloqueia. Novamente, isso não significa passividade. Você ainda busca tratamento, ainda toma medicação quando apropriado, ainda faz terapia ou exercícios ou qualquer intervenção que seu médico recomende. Mas você faz tudo isso de um lugar de aceitação calma, ao invés de pânico desesperado. E essa qualidade interna faz toda a diferença. Algumas das curas mais notáveis documentadas ocorreram em pessoas que, depois de anos de luta, finalmente se renderam. Não desistiram no sentido de pararem de se importar ou tornarem-se passivas, mas renderam-se à realidade presente, pararam de lutar contra o que é. Nessa rendição paradoxal, nessa aceitação profunda, algo se liberou. O corpo, não mais mantido em tensão crônica pela resistência mental, pôde finalmente começar a curar genuinamente. Esta é a essência do que torna a regra budista tão poderosa. Ela não é sobre conseguir o que você quer através de esforço intensificado, é sobre soltar a própria tensão que impede você de ter o que você precisa, é sobre parar de ficar no próprio caminho, é sobre confiar nos processos de cura naturais do corpo, removendo os obstáculos que você inconscientemente criou através de resistência crônica. Seção 6 de 10. A respiração é a ponte mais direta entre mente e corpo, entre consciente e inconsciente, entre controle voluntário e processos automáticos. Você pode não ser capaz de controlar diretamente seu batimento cardíaco, sua digestão ou sua resposta imunológica, mas você pode controlar sua respiração. E através da respiração consciente, você pode influenciar indiretamente todos aqueles outros sistemas. Esta é uma das razões pelas quais práticas de respiração são tão centrais em tradições budistas e yogicas. Quando você está em dor ou resistindo à sua experiência, sua respiração quase sempre torna-se superficial, rápida ou presa. É uma resposta automática. Desconforto aparece, você involuntariamente prende a respiração ou respira rapidamente através do peito. Esse padrão de respiração sinaliza ao seu sistema nervoso que há uma ameaça, que você está em perigo. Seu corpo responde liberando hormônios do estresse, tensionando músculos, elevando pressão arterial. A respiração superficial perpetua e intensifica a resposta de estresse, mas você pode conscientemente escolher respirar diferentemente. E quando você faz isso, quando você intencionalmente traz sua respiração para um ritmo mais lento, mais profundo, mais completo, você envia um sinal completamente diferente ao seu sistema nervoso. Você está dizendo: está tudo bem, estou seguro, não há ameaça real, posso relaxar. O corpo ouve essa mensagem e responde de acordo. A resposta de estresse diminui. O sistema parasimpático de descanso e digestão se ativa. Processos de cura podem funcionar otimamente. Havia um mestre de meditação no Tibete que ensinava uma prática chamada respiração de cura. Era elegantemente simples, mas profundamente eficaz. Quando dor ou desconforto surgia, você colocava sua mão gentilmente sobre a área afetada. Então você respirava profundamente, imaginando seu breath fluindo diretamente para essa área, levando oxigênio fresco, energia vital, compaixão. Você segurava a respiração por um momento, visualizando cura acontecendo. Então você exalava lentamente, imaginando tensão, toxinas, dor sendo liberadas e fluindo para fora com a expiração. Este mestre ensinava que você não estava apenas imaginando, embora a visualização era importante. Você estava realmente aumentando o fluxo sanguíneo para a área através da atenção focada. Você estava realmente relaxando músculos tensos ao redor da área através da respiração consciente. Você estava realmente mudando a química do seu corpo através da ativação do sistema parasimpático. A prática trabalhava em múltiplos níveis simultaneamente: fisiológico, neurológico, energético, psicológico. Praticantes que usavam esta técnica consistentemente relatavam não apenas alívio psicológico, mas melhora física mensurável. Inflamação diminuía, dor se reduzia, cura se acelerava.
Cientistas que estudaram monges praticando técnicas de respiração avançadas descobriram que eles podiam voluntariamente alterar temperatura corporal, função imunológica e até expressão genética através do controle consciente da respiração combinado com estados mentais específicos. O que parecia impossível, quase mágico, estava acontecendo através de mecanismos naturais do corpo ativados por prática consciente. A respiração também serve como âncora para a presença. Um dos desafios com dor crônica é que a mente constantemente vagueia para o futuro. Quanto tempo isso vai durar? E se nunca melhorar? Ou o passado? Por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz de errado? Esse movimento mental longe do momento presente adiciona sofrimento psicológico massivo. Mas a respiração está sempre acontecendo agora. Você não pode respirar no passado ou no futuro. Você só pode respirar neste momento. Então, quando você traz atenção para a sua respiração, você automaticamente se ancora no presente. E no presente puro, sem a história do passado ou ansiedade sobre o futuro, a maioria das situações é tolerável. É quando você adiciona a dimensão temporal que as coisas se tornam opressivas. Este momento de dor pode ser manejável, mas este momento de dor multiplicado por todos os momentos futuros que você imagina sentindo isso, torna-se insuportável. A respiração consciente colapsa essa proliferação temporal. Há apenas esta respiração, agora e agora e agora. Em monastérios zen, iniciantes são frequentemente ensinados a contar respirações como prática de meditação básica. Inspire, expire, 1. Inspire, expire, 2. Continue até 10. Então comece novamente. Parece simples demais para ser poderoso, mas na simplicidade está a profundidade. Esta prática treina a atenção, treina a mente a focar em uma coisa ao invés de se dispersar em 1000 direções, e a atenção treinada é o fundamento de todas as outras práticas. Quando você pode manter atenção na respiração por períodos crescentes, você desenvolve uma capacidade que se transfere para todas as áreas da vida. Você pode manter atenção em uma conversa sem sua mente vaguear. Você pode manter atenção em uma tarefa sem se distrair. E, crucialmente, você pode manter atenção consciente em sensações corporais sem se perder em reação e narrativa sobre elas. Esta última capacidade é essencial para praticar não resistência com dor ou doença. Há diferentes qualidades de respiração que servem propósitos diferentes. Respiração abdominal profunda, onde seu bele se expande na inspiração e contrai na expiração, é particularmente calmante. Ela massageia órgãos internos, estimula o nervo vago, um componente-chave do sistema parasimpático, e promove relaxamento profundo. Muitas pessoas modernas respiram primariamente no peito, especialmente quando estão estressadas. Reaprender respiração abdominal natural pode ser transformador. Respiração estendida na expiração, onde você faz sua expiração 2 vezes mais longa que sua inspiração, é especialmente eficaz para ativar o sistema parasimpático. Por exemplo, inspire contando até 4, expire contando até 8. Esta proporção sinaliza segurança ao sistema nervoso. É impossível estar em modo de luta ou fuga com um padrão de respiração assim. O corpo reconhece. Se estou expirando tão longamente, não deve haver ameaça imediata. Posso relaxar. Respiração com pausas, onde você inspira, segura por alguns segundos, expira e segura novamente por alguns segundos, pode aumentar a oxigenação e criar um ritmo meditativo que acalma a mente. Há muitas variações, muitas técnicas, desenvolvidas ao longo de séculos por diferentes tradições, mas todas compartilham princípios comuns: consciência, intenção, conexão entre respiração e estado interno. Um aspecto particularmente poderoso do trabalho com respiração é que ele dá a você algo concreto para fazer quando está em desconforto. Muitas vezes, pessoas sentem que são vítimas passivas de sua dor, que não há nada que podem fazer além de esperar e sofrer. Mas com prática de respiração consciente, você sempre tem uma ferramenta, sempre tem uma ação que pode tomar. Dor surge? Respire com ela. Desconforto aumenta? Traga a atenção consciente para a sua respiração. Este sentido de ter algo concreto para fazer, alguma forma de participação ativa, pode ser psicologicamente empoderador. Além disso, o ato de respirar conscientemente com dor literalmente muda sua relação com ela.
Ao invés de se contrair e se afastar, você está conscientemente aproximando-se, respirando em direção à sensação. Esta inversão do impulso habitual de evitação é profundamente significativa. Você está dizendo através de sua ação: eu posso estar presente com isso. Eu não preciso fugir. Eu sou maior do que esta sensação. Com repetição, esta mensagem afunda profundamente em sua psique, mudando sua autoimagem de vítima frágil para a presença forte capaz de encontrar qualquer experiência. Havia um monge em um monastério no norte da Índia que era conhecido por sua habilidade extraordinária de permanecer imóvel em meditação por horas, aparentemente sem desconforto. Quando perguntado sobre seu segredo, ele disse: "Não é que não sinto desconforto, é que faço amizade com ele através da respiração. Quando sensação surge, eu respiro com ela, a acolho, a convido para dançar com minha respiração. Nós nos tornamos parceiros ao invés de adversários, e parceiros dançando juntos não lutam." Esta é uma metáfora linda para a prática. A sensação desconfortável e sua consciência respirante podem dançar juntas, se mover juntas, coexistir harmoniosamente. Não há necessidade de um destruir o outro. Eles podem ocupar o mesmo espaço em seu campo de consciência, cada um reconhecido, cada um honrado. A respiração fornece o ritmo para esta dança, a estrutura que mantém você presente e centrado mesmo quando sensações desafiadoras estão presentes. Com o tempo, à medida que você pratica a respiração consciente regularmente, você pode descobrir que seu padrão respiratório basal muda. Mesmo quando você não está conscientemente focando nela, sua respiração pode se tornar mais profunda, mais lenta, mais suave. Isto acontece porque você está retreinando reflexos e hábitos do sistema nervoso. E esta mudança no padrão respiratório basal mantém você em um estado fisiológico mais relaxado em geral, que por sua vez apoia todos os processos de cura e bem-estar. A respiração também pode servir como um biofeedback natural. Você pode notar que em certas situações, sua respiração fica presa ou superficial. Isso te dá informação valiosa. Esta situação está estressando meu sistema. O que eu preciso aqui? Talvez estabelecer um limite, talvez me remover da situação, talvez apenas respirar conscientemente e criar espaço interno. A respiração torna-se um termômetro para seu estado interno, uma ferramenta de autoconhecimento. Finalmente, respiração consciente pode ser praticada em qualquer lugar, a qualquer momento. Você não precisa de equipamento especial, espaço especial, tempo especial. Você pode praticar enquanto espera no trânsito, enquanto está em uma fila, enquanto lava louças, enquanto está deitado na cama. Esta acessibilidade torna a prática extremamente prática e integrável na vida cotidiana. Ao invés de ser algo que você faz separadamente por 15 minutos por dia, respiração consciente pode se tornar um fio contínuo de presença e autocuidado que perpassa seu dia inteiro. Seção 7 de 10. Uma das ilusões mais fundamentais que causa sofrimento é a crença de que mente e corpo são entidades separadas. Pensamos em minha mente e meu corpo como se fossem duas coisas distintas, com a mente sendo o eu real e o corpo sendo apenas o veículo que carrega esse eu. Mas essa separação é conceitual, não real. Mente e corpo são aspectos de um sistema unificado. Eles não apenas interagem, eles interpenetram. Cada pensamento tem uma assinatura física, cada sensação física tem uma dimensão mental. Você não é uma mente pilotando um corpo, você é um processo mente-corpo unificado. O budismo sempre reconheceu essa não-dualidade entre mente e corpo. Em ensinamentos antigos, há referência aos 5 agregados que compõem a experiência humana: forma, corpo físico, sensação, percepção, formações mentais e consciência. Estes não são 5 coisas separadas empilhadas umas sobre as outras. São 5 aspectos de um processo integrado. Você não pode realmente separar sensação de percepção ou corpo de consciência. Eles emergem juntos, momento a momento, como facetas de uma única realidade vivente. Quando você realmente entende isso, quando você percebe através de experiência direta que o que chama de seu corpo e o que chama de sua mente são inseparáveis, algo profundo muda. Você para de tratar seu corpo como inimigo quando ele está doente. Você para de se sentir traído por ele. Você reconhece que o que está acontecendo no corpo é também o que está acontecendo na mente. São 2 lados da mesma moeda. Você não pode curar um ignorando o outro. Cura genuína envolve o ser inteiro.
Há uma prática budista chamada escaneamento corporal, que revela essa unidade mente-corpo de maneira experiencial. Você deita ou senta confortavelmente e sistematicamente traz atenção para cada parte do corpo, começando talvez pelos pés e movendo-se lentamente para cima, ou vice-versa. Você não está tentando mudar o que sente. Você está simplesmente notando, observando, encontrando cada parte do seu corpo com presença consciente. O que muitas pessoas descobrem ao fazer esta prática é surpreendente. Áreas do corpo que eles negligenciaram ou rejeitaram começam a acordar sob o toque da atenção consciente. Tensões crônicas das quais nem tinham consciência tornam-se aparentes e frequentemente começam a liberar. A distinção entre observador, mente e observado, corpo, começa a dissolver. Há apenas experiência unificada, consciência corporificada, presença física mental integrada. Em um monastério na Tailândia, monges praticam uma forma de meditação andando extremamente lenta. Eles podem levar 30 minutos para atravessar uma pequena sala, movendo-se tão lentamente que cada micromovimento é consciente. Levantando o pé, movendo-o para frente, colocando-o para baixo, transferindo peso. Cada fase é experimentada completamente, com atenção total. Esta prática torna impossível manter a ilusão de separação entre mente e corpo. Você está diretamente experienciando a unidade de intenção e movimento, de consciência e sensação física. Aplicado à experiência de dor ou doença, esse reconhecimento de unidade mente-corpo é transformador. Quando você sente dor, você pode notar a sensação física de ardência ou latejamento. E há uma contração mental de não gostar, de querer que vá embora. E a tensão muscular ao redor da área, e a aceleração do batimento cardíaco, e há pensamentos sobre o futuro. Todos esses aspectos estão surgindo juntos, interdependentemente. Você começa a ver o padrão completo ao invés de fixar apenas em um aspecto. Essa visão mais completa abre possibilidades. Se o padrão inteiro está interconectado, então trabalhar com qualquer parte do padrão afeta o todo. Você pode não ser capaz de eliminar imediatamente a sensação física, mas você pode trabalhar com a contração mental, suavizando resistência. Isso, por sua vez, pode relaxar a tensão muscular, que pode desacelerar o batimento cardíaco, que pode acalmar os pensamentos ansiosos. E tudo isso junto pode, surpreendentemente, até reduzir a intensidade da sensação física original. O sistema é circular, não linear. Mudanças em qualquer ponto se propagam através do todo. Há uma história zen sobre um estudante que se aproximou do mestre com dor de cabeça severa. "Mestre", ele disse, "minha cabeça está explodindo. Por favor, me ajude." O mestre perguntou, "Quem está tendo a dor de cabeça?" O estudante ficou confuso. "Eu estou, é claro." "Mostre-me este eu", disse o mestre. O estudante apontou para sua cabeça. "Isso é sua cabeça", disse o mestre, "não seu eu." "Quem está observando a dor?" O estudante ficou em silêncio, pensando. "Quem está pensando agora?" continuou o mestre. Nesse momento de investigação, o estudante de repente teve um insight. A dor estava presente, mas havia uma consciência vasta observando a dor. Ele não era a dor. Ele era o espaço em que a dor aparecia. Esta mudança de identificação trouxe alívio imediato. Esta história aponta para algo sutil, mas importante. Embora mente e corpo sejam unificados, você não é identificado com nenhum dos dois. Você não é seus pensamentos. Você não é suas sensações corporais. Você é a consciência em que pensamentos e sensações aparecem. Esta consciência é mais fundamental do que qualquer conteúdo particular que surge nela, e ela permanece intocada, fundamentalmente em paz. Não importa o que esteja acontecendo no nível de conteúdo. Quando você descansa nessa consciência, quando você reconhece que você é o céu e não as nuvens, a dor pode estar presente, mas ela não te define nem te destrói. Você é vasto o suficiente para conter qualquer experiência. Esta é talvez a realização mais profunda da prática budista e é particularmente relevante para trabalhar com doença física. Você não nega que a doença está acontecendo. Você reconhece que está acontecendo a este corpo-mente, mas não a consciência fundamental que você realmente é.
Este pode parecer um ponto filosófico abstrato, mas tem consequências práticas profundas. Quando você se identifica totalmente com seu corpo doente, você pensa: eu estou doente, eu estou quebrado, eu estou defeituoso. Esta identificação traz desespero, mas quando você reconhece que há uma consciência saudável, inteira e completa observando a experiência da doença, você pensa: este corpo está doente, mas eu, a consciência, permaneço inteira. Eu posso estar presente com esta experiência de doença sem ser destruída por ela. Esta mudança sutil de linguagem e perspectiva pode fazer diferença enorme em como você navega a experiência. A tradição budista tem exercícios específicos para cultivar esse reconhecimento. Um é a prática de nomear experiências conforme elas surgem, pensando, sentindo, latejando, preocupando, tensionando. Nomear cria uma pequena distância entre você, o observador que está nomeando, e a experiência, o fenômeno sendo nomeado. Essa distância não é separação fria, é espaço consciente que permite perspectiva, que previne você de ser completamente engolido pela experiência. Outro exercício é simplesmente adicionar a frase "estou consciente de" antes de qualquer experiência. Ao invés de "estou com dor", você pensa "estou consciente de sensação de dor". Ao invés de "estou ansioso", você pensa "estou consciente de sentimentos de ansiedade". Esta reformulação simples lembra você de sua verdadeira identidade como consciência, não como o conteúdo particular da consciência. E da consciência você pode observar, trabalhar com e eventualmente transformar o conteúdo. Há também práticas que trabalham diretamente com a energia ou o que algumas tradições chamam de prana ou chi. Embora conceitos energéticos possam parecer esotéricos, eles correspondem a algo que você pode experienciar diretamente. Quando você traz atenção para uma parte do corpo, você pode sentir algo, talvez formigamento, calor, pulsação. Não é exatamente sensação física no sentido comum, mas também não é apenas imaginação. É o que poderíamos chamar de sensação energética ou sensação sutil. Praticantes de Tai Chi, Qigong, Yoga e outras práticas corporais conscientes trabalham explicitamente com essa dimensão energética. Eles aprendem a sentir bloqueios no fluxo de energia, áreas onde a vitalidade está estagnada, e eles usam movimento consciente, respiração e intenção para restaurar fluxo. Embora a ciência ocidental ainda esteja trabalhando para entender completamente esses fenômenos, há evidências crescentes de que essas práticas têm efeitos mensuráveis sobre saúde e bem-estar. Na prática budista, particularmente em tradições tibetanas, há exercícios elaborados trabalhando com o que eles chamam de canais energéticos e centros, nadis e chakras. Enquanto os detalhes específicos podem variar entre tradições, o princípio comum é que consciência e energia vital estão intimamente ligadas. Onde você coloca sua atenção, energia flui. Onde a energia está bloqueada, consciência tende a ficar presa. Trabalhando habilmente com ambos, você pode promover cura em níveis que transcendem material físico bruto. Isto não contradiz medicina moderna, é complementar. A medicina trabalha maravilhosamente bem com aspectos materiais físicos do corpo, consertar ossos quebrados, remover tumores, tratar infecções, substituir hormônios deficientes, mas há aspectos de saúde e cura que são menos materiais. Padrões energéticos, estados de consciência, qualidades de presença. Práticas contemplativas trabalham com esses aspectos menos tangíveis, mas igualmente reais. Quando você combina a sabedoria antiga com medicina moderna, você tem a abordagem mais completa para a cura. O objetivo último dessa prática de dissolver separação entre mente e corpo não é desenvolver poderes especiais ou experiências exóticas. É simplesmente viver em maior harmonia consigo mesmo, em maior integridade. Quando mente e corpo não estão em guerra, quando consciência e forma física estão alinhadas, quando pensamento e sensação estão integrados, você naturalmente está mais saudável, mais vital, mais vivo. Você não é um campo de batalha interno. Você é um sistema unificado funcionando com graciosidade crescente. Esta integração também facilita ouvir a sabedoria inata do corpo. Quando você não está desconectado de seu corpo, vivendo primariamente na cabeça, você pode sentir o que seu corpo precisa. Você sabe
sabe quando precisa descansar versus quando precisa se mover. Você sente quando um alimento nutre versus quando perturba. Você reconhece quando um relacionamento ou situação está drenando sua vitalidade. Esta inteligência somática, esta sabedoria corporal, é inestimável para manter e recuperar saúde, mas você só pode acessá-la quando está realmente habitando seu corpo, não apenas usando-o como veículo ignorado. Sessão 8 de 10. A cura não acontece em um grande momento dramático. Ela acontece em 1000 pequenos momentos de escolha consciente. Cada vez que você respira profundamente, ao invés de superficialmente. Cada vez que você relaxa tensão, ao invés de segurá-la. Cada vez que você escolhe presença, ao invés de distração. Cada vez que você oferece compaixão a si mesmo, ao invés de julgamento. Todos esses pequenos momentos acumulam como gotas de água preenchendo gradualmente um balde. Eventualmente, o balde transborda e você descobre que algo fundamental mudou. A prática diária é onde a teoria se encontra com a realidade. Você pode entender intelectualmente todos os princípios que exploramos. Pode concordar que não resistência é sábia, que respiração consciente é útil, que unidade mente-corpo é real, mas entendimento intelectual sozinho não transforma sua experiência. Transformação requer prática repetida, aplicação consistente, engajamento diário com esses princípios, até que eles não sejam mais ideias que você sustenta, mas realidades que você vive. Então, como você cria uma prática diária de cura consciente? Não precisa ser elaborado. De fato, simplicidade frequentemente é mais sustentável do que complexidade. Melhor uma prática simples que você faz consistentemente do que uma prática complexa que você abandona depois de 2 semanas. Comece com algo tão pequeno que é quase impossível falhar. Talvez você comece com apenas 3 respirações conscientes quando acorda de manhã. Antes de pegar o telefone. Antes de começar a planejar o dia. Antes de checar seus sintomas, você simplesmente respira 3 vezes conscientemente. Você sente o ar entrando e saindo. Você nota seu corpo deitado na cama. Você se ancora no momento presente. Apenas 3 respirações. Isso leva talvez 30 segundos. Mas esses 30 segundos estabelecem um tom diferente para o dia. Você começa de um lugar de presença consciente ao invés de reatividade automática. Depois que 3 respirações matinais tornarem-se hábito, você pode adicionar algo mais. Talvez antes de cada refeição, você faz uma pausa de 1 minuto. Você olha para a comida com apreciação. Você agradece por ter nutrição disponível. Você verifica consigo mesmo. Como estou me sentindo neste momento? Preciso de algo antes de comer? Apenas 1 minuto de consciência antes de 3 refeições por dia. Mas esses 3 minutos cultivam presença, gratidão e conexão com as necessidades do corpo. Talvez você adicione um escaneamento corporal de 5 minutos antes de dormir. Você deita, traz atenção para cada parte do corpo sequencialmente, notando sensações sem tentar mudá-las. Onde há tensão, você respira gentilmente nessa área, convidando liberação. Onde há desconforto, você o reconhece com compaixão. Onde há facilidade, você o aprecia. 5 minutos. Mas esses 5 minutos ajudam seu corpo a transicionar de atividade para descanso, processam as tensões do dia e promovem sono reparador. Você vê o padrão? Práticas pequenas, mas distribuídas ao longo do dia, criando uma matriz de consciência que apoia a cura contínua. Você não está fazendo uma sessão de meditação de hora que se sente separada de sua vida real. Você está tecendo consciência na textura de sua vida diária. Suas práticas estão integradas com acordar, comer, dormir, ritmos naturais que já existem. À medida que essas práticas básicas tornam-se estáveis, você pode naturalmente expandir. Talvez você adicione uma caminhada consciente de 10 minutos, onde você se move lentamente, sentindo cada passo, notando o ambiente com atenção fresca. Talvez você estabeleça um período de sentar em silêncio de 15 minutos, simplesmente observando respiração ou sensações corporais. Talvez você crie uma prática de journaling onde você escreve sobre sua experiência, notando padrões, expressando emoções, processando insights. O específico importa menos que a consistência. Melhor 5 minutos todo dia do que 1 hora uma vez por semana.
A repetição diária é o que retreina seu sistema nervoso, cria novos padrões neurais e estabelece nova relação com sua experiência. É como aprender um instrumento musical. Você não se torna competente praticando 8 horas uma vez por mês. Você se torna competente praticando 30 minutos todo dia. A repetição cria familiaridade e familiaridade cria maestria. Um aspecto importante da prática diária é trabalhar habilmente com resistência quando ela surge, porque vai surgir. Haverá dias quando você não quer meditar, não quer fazer escaneamento corporal, não quer respirar conscientemente. Você quer apenas distrair, escapar, fazer qualquer coisa menos estar presente. Essa resistência é normal. A questão não é se você vai experienciá-la, mas como você vai responder a ela. A abordagem budista é caracteristicamente gentil. Você não se força, você não se julga por estar resistindo. Você simplesmente nota: a resistência está presente. Você pode até ficar curioso sobre ela. Como a resistência se sente no corpo? Que pensamentos acompanham a resistência? Frequentemente, apenas trazer consciência para a resistência a dissolve. Você percebe que não é tão sólida quanto parecia. O mesmo em dias de resistência forte. Você pode fazer uma versão menor da prática. Não pode fazer 15 minutos? Faça 5. Não pode fazer 5. Faça 1. Não pode fazer 1? Faça 3 respirações conscientes. Sempre há uma maneira de honrar seu compromisso com a prática, mesmo em dias difíceis. Outro elemento importante é celebrar sucessos pequenos. Cultura moderna frequentemente foca no que ainda não foi alcançado, nas metas não atingidas, nos ideais não realizados. Mas prática budista enfatiza a apreciação do que é. Você fez sua prática hoje? Celebre isso. Você teve um momento de não resistência com dor? Reconheça isso. Você notou tensão e conscientemente relaxou? Honre isso. Essas pequenas vitórias são os blocos de construção de transformação duradoura. Valorizá-las mantém você motivado e fortalece o padrão neural de ver progresso. É também útil criar estruturas de suporte para sua prática. Isso pode significar estabelecer um canto específico em sua casa para meditação, um espaço que se torna associado com presença consciente. Pode significar usar lembretes no telefone que dizem "respire" ou "faça uma pausa". Pode significar encontrar uma comunidade de praticantes, seja presencial ou online, onde você pode compartilhar experiências e receber encorajamento. Pode significar trabalhar com um professor ou terapeuta que entende essas práticas. Humanos são criaturas sociais. Prática solitária é valiosa, mas prática apoiada por comunidade frequentemente é mais sustentável. Havia um mosteiro onde monges praticavam o que eles chamavam de o sino de atenção plena. Várias vezes ao dia, um sino soava. Onde quer que estivessem, o que quer que estivessem fazendo, ao ouvir o sino, eles pausavam por 3 respirações. Apenas paravam completamente, respiravam conscientemente 3 vezes e então retomavam a atividade. Este sino funcionava como lembrança regular para retornar à presença ao longo do dia. Você pode criar sua própria versão disso. Talvez, cada vez que você passa por uma porta, você respira uma vez conscientemente, ou cada vez que seu telefone toca, antes de responder, você respira. Pequenos lembretes integrados em ações diárias. É importante também reconhecer que prática não é linear. Você não vai progredir constantemente em linha reta. Haverá dias onde tudo flui facilmente, onde presença surge sem esforço, onde sintomas se sentem manejáveis. Haverá outros dias onde tudo parece difícil, onde você se sente de volta ao ponto inicial, onde sintomas parecem opressivos. Ambos são parte natural do processo. O oceano tem marés altas e marés baixas. Seu caminho de cura terá altos e baixos. O que importa não é nunca ter dias ruins, é que você continua praticando mesmo nos dias ruins. É que você não interpreta um dia difícil como evidência de que a prática não funciona ou que você está fazendo algo errado. Você simplesmente reconhece: hoje é um dia difícil. Posso estar presente com isso também. Esta consistência através das variações naturais da experiência é o que cria mudança duradoura. Você não está esperando por condições perfeitas para praticar. Você está praticando com as condições como elas são. À medida que sua prática se aprofunda ao longo de semanas e meses, você pode notar mudanças sutis.
Talvez você esteja reagindo menos intensamente a sintomas. Talvez haja mais espaço entre um gatilho e sua resposta. Talvez você esteja experimentando momentos de paz genuína, mesmo quando o desconforto está presente. Talvez relacionamentos estejam melhorando porque você está mais presente. Talvez sono esteja mais profundo. Talvez haja menos dias de flare-up intenso. Esses sinais de mudança frequentemente são sutis no começo. Atenção cuidadosa os revela. Também é útil ocasionalmente refletir sobre sua jornada. Talvez mensalmente você senta e pergunta a si mesmo: como estou agora comparado a um mês atrás? O que mudou? O que permaneceu o mesmo? Que insights surgiram? Que desafios encontrei? Como respondi a eles? Esta reflexão consciente ajuda a consolidar aprendizado e manter perspectiva. É fácil esquecer o quanto você progrediu quando está focado em desafios presentes. Olhar para trás, regularmente, lembra você da jornada completa. Finalmente, lembre-se de que o objetivo não é alcançar algum estado permanente e imutável de perfeição. O objetivo é desenvolver capacidade de estar presente, de responder habilmente, de encontrar paz mesmo em meio a desafios. Esta capacidade não elimina todos os desafios, mas muda fundamentalmente como você os experiencia. E essa mudança em si é a cura que você busca. Não necessariamente cura de toda a condição física, embora isso possa acontecer, mas cura do sofrimento desnecessário que você adiciona às condições físicas através de resistência e contração mental. Seção 9 de 10. A prática budista de cura não é algo que você faz apenas durante sessões formais de meditação. Ela se torna uma maneira de ser que permeia todo momento de sua vida. Cada interação torna-se oportunidade para praticar presença. Cada desconforto torna-se convite para praticar não resistência. Cada respiração torna-se portal para o momento presente. Esta é a integração completa, quando prática e vida não são mais separadas, quando cada momento é prática. No começo, há uma distinção clara. Agora estou meditando, agora estou vivendo minha vida normal. Mas com o tempo, essa fronteira dissolve. Você lava louças com a mesma qualidade de atenção que traz para a meditação. Você conversa com um amigo com a mesma presença que cultiva em sua prática formal. Você experiencia desconforto físico durante o dia com a mesma não resistência que pratica em seu escaneamento corporal. Prática se torna sua forma natural de estar no mundo. Esta integração acontece gradualmente, organicamente. Você não pode forçá-la, mas você pode encorajá-la através de intenção consciente. Você pode começar cada dia estabelecendo uma intenção. Hoje, vou praticar presença o máximo que puder. Quando me pegar perdido em pensamentos, vou gentilmente retornar. Quando resistência surgir, vou notá-la e suavizá-la. Vou tratar cada momento como sagrado. Estabelecer essa intenção pela manhã planta uma semente que pode florescer ao longo do dia. À medida que você move através do dia, você pode usar transições naturais, como lembretes para retornar à presença. Cada vez que você entra em um cômodo diferente, pausa por um segundo e respira. Cada vez que desliga o carro, antes de sair, respira 3 vezes. Cada vez que desliga o computador, sente seu corpo por um momento. Essas micropráticas mantêm você conectado ao fio de consciência ao longo do dia, ao invés de perder-se completamente em automatismo. Você também pode praticar o que é chamado de meditação informal, enquanto realiza atividades diárias. Quando você toma banho, realmente sinta a água na pele, o cheiro do sabonete, a temperatura, as sensações. Quando você come, saboreie cada mordida, note texturas e sabores, coma com atenção ao invés de engolir distraído. Quando você caminha de um lugar para outro, sinta seus pés tocando o chão, note o movimento de seu corpo através do espaço, perceba o ambiente com olhos frescos. Atividades cotidianas tornam-se meditação quando você as faz com atenção total. Relacionamentos também se tornam campo de prática. Quando alguém está falando com você, você pode praticar escuta total, não pensando sobre o que vai dizer em seguida, não julgando, não divagando, apenas presente com a pessoa, ouvindo não apenas palavras, mas a energia por trás delas, o sentimento sendo comunicado. Esta qualidade de presença é um presente que você oferece a outros. E, curiosamente, frequentemente melhora seus relacionamentos dramaticamente. Pessoas sentem quando estão verdadeiramente sendo vistas e ouvidas, e elas naturalmente se aproximam e confiam em você mais. Desafios que surgem durante o dia tornam-se oportunidades especialmente valiosas para a prática.
Quando alguém te irrita, pode você notar a irritação surgir sem imediatamente reagir? Pode você respirar com o sentimento, criar espaço ao redor dele, responder de lugar de consciência ao invés de reatividade? Quando algo não sai como planejado, pode você praticar aceitação? Pode você trabalhar com a situação como ela é, ao invés de se perder em como deveria ter sido? Esses momentos de desafio são onde sua prática é testada e aprofundada. Particularmente relevante para a cura é como você responde a sintomas conforme eles flutuam ao longo do dia. Dor aumenta durante a tarde. Este é seu convite para a prática. Ao invés de automaticamente entrar em pânico ou frustração, você pode pausar, respirar, notar. Dor está aumentando e eu estou consciente disso. Posso criar espaço para esta sensação. Posso estar presente com ela sem adicionar história de sofrimento. Talvez você precise ajustar suas atividades, descansar, tomar medicação, mas você faz tudo isso de um lugar de presença calma, ao invés de reatividade frenética. Energia flutua durante o dia, você pratica honrar seu corpo. Quando energia está baixa, você descansa sem culpa. Quando energia está disponível, você a usa sabiamente, não a esgotando completamente. Você aprende o ritmo de seu corpo particular, respeitando suas necessidades, ao invés de impor expectativas rígidas sobre como deveria ser. Este respeito compassivo por suas próprias limitações e necessidades é profundamente curativo. Emoções que surgem são encontradas com a mesma qualidade de presença não julgadora. Tristeza aparece? Você a permite, talvez até a acolhe. Olá, tristeza. Você pode estar aqui, não precisa ir embora imediatamente. Raiva surge, você a sente completamente no corpo sem necessariamente agir a partir dela, permitindo que a energia se mova através de você e se dissipe naturalmente. Medo aparece? Você o reconhece, talvez investiga de que realmente tenho medo. Frequentemente, medo examinado conscientemente perde seu poder. Esta prática de estar presente com todas as emoções sem ser arrastado por elas é incrivelmente libertadora. Você descobre que pode conter toda a gama de experiência humana sem ser destruído por nenhuma parte dela. Você se torna um continente espaçoso onde todos os climas podem ocorrer. Isso não significa que você se torna emocionalmente plano ou desengajado. Ao contrário, você pode sentir mais plenamente porque não está defendido contra seus sentimentos, mas você não está à mercê deles. Há uma estabilidade fundamental que permanece mesmo quando tempestades emocionais passam. À medida que sua prática se aprofunda e se integra mais completamente em sua vida, algo notável pode acontecer. A distinção entre tempo de prática e tempo de vida dissolve completamente. Você não está mais fazendo prática budista como algo separado de viver sua vida. Sua vida se tornou a prática. Cada respiração, cada passo, cada interação, cada sensação é parte de um todo integrado. Você está sempre praticando porque prática não é mais algo especial que você faz. É simplesmente como você é. Neste estágio, a regra budista de cura não é uma técnica que você aplica. É sua natureza. Você não precisa lembrar de não resistir à dor. Não resistência se tornou sua resposta automática. Você não precisa esforço para estar presente. Presença é seu estado padrão. Você não precisa tentar ser compassivo consigo mesmo. A autocompaixão flui naturalmente. O que começou como prática deliberada e às vezes trabalhosa tornou-se segunda natureza. Isso não significa que desafios desaparecem ou que você nunca tem momentos de esquecimento, mas a qualidade geral de sua vida mudou. Há mais espaço, mais facilidade, mais paz fundamental. Mesmo quando circunstâncias são difíceis, há um okayness básica que não é perturbada. Você desenvolveu o que os budistas chamam de equanimidade. Não indiferença, mas estabilidade profunda que pode conter todos os altos e baixos da experiência humana sem ser derrubada. Esta integração completa é frequentemente acompanhada por mudanças em valores e prioridades. Coisas que pareciam urgentes e importantes podem revelar-se menos essenciais. Atividades que você fazia por obrigação ou hábito podem ser soltadas. Relacionamentos que eram baseados em padrões insalubres podem se transformar ou terminar. Novos interesses e conexões alinhados com seu ser mais autêntico podem emergir. Sua vida externa naturalmente começa a refletir sua realidade interna transformada. Frequentemente há também um impulso natural para compartilhar o que você aprendeu.
não de maneira proselitizante ou superior, mas simplesmente porque quando você encontrou algo valioso, você quer que outros se beneficiem também. Isso pode tomar muitas formas. Talvez você mencione casualmente a um amigo que está lutando uma técnica que te ajudou. Talvez você se voluntarie em um centro de meditação local. Talvez você escreva sobre sua experiência. Talvez você simplesmente viva de uma maneira que inspira curiosidade em outros sobre o que mudou em você. Este impulso para compartilhar não vem de ego ou de um lugar de ter descoberto algo. Vem de gratidão natural e desejo de aliviar sofrimento onde você o vê. A jornada de integração é sem fim. Não há um ponto final onde você está completamente feito. Sempre há níveis mais profundos de prática, camadas mais sutis de padrão inconsciente para tornar consciente, nuances mais finas de experiência para explorar. Mas isso não é frustrante, é emocionante. Significa que sempre há mais profundidade disponível, sempre há mais riqueza para descobrir na textura simples de estar vivo. Prática nunca fica entediante porque você nunca realmente domina completamente. Você apenas continua se aprofundando infinitamente. Quinto, Sessão 10 de 10. Chegamos ao fim desta jornada juntos, mas de certa forma, este final é apenas outro começo. Você foi apresentado à regra budista de cura, o princípio de não resistência, de presença consciente, de aceitação radical do que é. Você ouviu histórias, aprendeu técnicas, explorou conceitos, mas o verdadeiro trabalho, a verdadeira jornada, começa agora, quando você fecha este script e entra em sua vida com nova consciência e novas possibilidades. A regra budista que cura o que seu médico não conseguiu não é mágica. Não é solução instantânea, não é substituta para cuidado médico apropriado, mas é algo profundamente poderoso. É a chave para desbloquear a capacidade de cura inata que sempre existiu dentro de você. Essa capacidade foi obscurecida por camadas de resistência, tensão, medo e luta, mas nunca foi destruída. Esteve sempre lá, esperando pacientemente que você removesse os obstáculos que criou inconscientemente. Pense em quantas pessoas vivem toda a sua vida sem nunca descobrir esta verdade. Elas sofrem desnecessariamente, não porque suas condições físicas são impossíveis de melhorar, mas porque estão inadvertidamente adicionando sofrimento mental massivo a desconforto físico. Elas lutam contra seus corpos, travam guerra contra suas experiências, vivem em resistência crônica ao que é, e essa luta interna não apenas cria sofrimento psicológico, ela tem consequências fisiológicas reais que frequentemente perpetuam ou pioram as condições físicas que estão tentando eliminar. Você agora sabe diferente. Você entende que dor e sofrimento não são a mesma coisa. Você compreende que resistência cria tensão que amplifica desconforto. Você reconhece que presença consciente e aceitação não são passividade, mas a abordagem mais habilidosa e eficaz para trabalhar com desafios físicos. Você descobriu que seu corpo e mente não são inimigos, mas aspectos de um sistema integrado que naturalmente move em direção à cura quando você remove os obstáculos. Este conhecimento é precioso, mas conhecimento sozinho não é suficiente. Você deve praticá-lo, deve aplicá-lo repetidamente às circunstâncias reais de sua vida. Deve torná-lo não apenas uma ideia que você concorda intelectualmente, mas uma realidade vivida que você incorpora momento a momento. Esta é a diferença entre ler sobre natação e realmente entrar na água. Ambos têm valor, mas apenas um realmente ensina você a nadar. Então, o convite agora é para a prática. Comece pequeno. Escolha uma prática simples das que exploramos, talvez 3 respirações conscientes pela manhã, ou respirar conscientemente com desconforto quando ele surge, ou um breve escaneamento corporal antes de dormir. Faça essa prática consistentemente por uma semana. Não avalie, não julgue, apenas pratique. Depois de uma semana, note se algo mudou, mesmo sutilmente. Então, continue por outra semana. Deixe a prática se estabelecer, criar raízes, tornar-se parte natural de seu dia. À medida que uma prática se estabiliza, adicione outra. Construa gradualmente uma estrutura de práticas que apoia sua cura e bem-estar. Lembre-se, não precisa ser elaborado. Melhor práticas simples feitas consistentemente do que práticas complexas, abandonadas rapidamente. E seja gentil consigo mesmo. Haverá dias quando você esquece, quando você resiste, quando você volta a velhos padrões. Isso é normal, é parte do processo. Simplesmente note, sem julgamento, e retorne à prática. Cada retorno fortalece o padrão. Conforme você continua praticando semana após semana, mês após mês, você provavelmente notará mudanças.
Algumas serão óbvias, talvez redução em sintomas, melhora em sono, mais energia. Outras serão sutis, talvez um pouco mais de paciência consigo mesmo, momentos de paz em meio a desafios, uma qualidade diferente de presença em relacionamentos. Todas essas mudanças, grandes e pequenas, são evidência de que a prática está funcionando. Você está genuinamente se transformando. Mas mesmo se mudanças físicas não vierem tão rápido quanto você espera, mesmo se alguns sintomas persistirem apesar de sua prática fiel, não desista, porque a verdade mais profunda não é sobre eliminar todo o desconforto físico. É sobre transformar sua relação com qualquer coisa que esteja presente. É sobre descobrir que você pode estar em paz, pode estar inteiro, pode estar bem fundamentalmente, mesmo quando nem tudo em seu corpo está funcionando perfeitamente. Esta é a promessa real da regra budista de cura. Não necessariamente corpo livre de sintomas, embora isso possa acontecer, mas certamente mente livre de sofrimento desnecessário, coração em paz com o que é, vida vivida plenamente mesmo dentro de limitações. Esta paz, esta aceitação, esta plenitude em meio à imperfeição é a cura mais profunda e é acessível a você agora, independente de suas circunstâncias físicas. Os mestres Zen frequentemente falam sobre não obtenção. Isso significa que o objetivo não é obter algo que você não tem, mas reconhecer o que você sempre foi. Você não precisa se tornar alguém especial ou alcançar algum estado exaltado. Você simplesmente precisa remover as camadas de confusão, resistência e esquecimento que obscurecem sua natureza verdadeira. Sua natureza verdadeira é consciência espaçosa, paz fundamental, amor incondicional. Sempre esteve lá. Prática simplesmente revela o que já existe. Conforme você vai mais fundo em prática, pode haver momentos de insight profundo, experiências de unidade, vislumbres de algo vasto e inexprimível. Estes são preciosos. Apreciá-los, mas não se apegue a eles ou tente forçá-los a acontecer novamente. Eles vêm e vão como tudo mais. O que importa não são experiências extraordinárias ocasionais, mas a qualidade ordinária de sua consciência dia a dia. Você está mais presente, mais compassivo, mais em paz? Essas são as verdadeiras medidas de progresso. E em momentos de desafio, quando prática parece difícil, quando dúvida surge, quando você questiona se vale a pena, lembre-se das histórias que você ouviu. Lembre-se do monge que descobriu que não era a dor, mas sua resistência à dor que o fazia sofrer. Lembre-se da mulher que encontrou que podia ser feliz apesar da dor, e nessa felicidade a dor diminuiu. Lembre-se do homem cujo sistema imunológico se acalmou quando ele parou de travar guerra contra seu próprio corpo. Estas não são fantasias. São testemunhos de possibilidade real, disponível a você. Você não está sozinho nesta jornada. Milhões de pessoas, através de milênios, praticaram esses mesmos princípios e encontraram transformação. Você faz parte de uma linhagem antiga de buscadores que descobriram que paz é possível, que cura é real, que sofrimento é opcional. Você está se juntando a uma comunidade global de praticantes, cada um trabalhando em seu próprio caminho, todos apoiando uns aos outros através da intenção compartilhada de despertar para a verdade mais profunda. Então, enquanto nos despedimos, saiba que você carrega dentro de si tudo o que precisa. A capacidade de estar presente está sempre disponível, tão perto quanto sua próxima respiração. A possibilidade de não resistência está sempre acessível, tão simples quanto relaxar tensão ao invés de segurá-la. A paz que você busca não está em algum lugar distante, está aqui, agora, obscurecida apenas pela busca em si. Respire, sinta seu corpo, note sua consciência. Reconheça que você está vivo, aqui, neste momento. Este reconhecimento simples é o começo e o fim de toda a prática. É a porta que está sempre aberta, o caminho que está sempre disponível, a cura que está sempre ao seu alcance. A regra budista que cura o que seu médico não conseguiu é, finalmente, esta. Esteja presente, aceite o que é, confie no processo. Nesta presença, aceitação e confiança, cura natural do corpo e da mente pode florescer. Não porque você está forçando algo a acontecer, mas porque você está finalmente parando de impedir o que naturalmente quer acontecer. Sua jornada de cura não termina aqui. Ela continua momento a momento, respiração a respiração,
dia a dia, e em cada momento você tem escolha: resistir ou aceitar, contrair ou criar espaço, lutar ou fluir. Sua escolha determina não apenas sua experiência psicológica, mas também as condições fisiológicas que ou promovem ou impedem cura. Escolha sabiamente, pratique fielmente, seja gentil consigo mesmo. Confie no processo e saiba que em sua prática você está não apenas curando a si mesmo, mas contribuindo para a cura do mundo. Cada momento de presença consciente que você cultiva adiciona paz ao campo coletivo de consciência. Cada vez que você escolhe não resistência sobre luta, você torna mais fácil para outros fazerem a mesma escolha. Sua cura pessoal é parte da cura universal. E assim, com gratidão por ter feito esta jornada, com respeito por sua coragem em explorar esses ensinamentos e com confiança em sua capacidade de incorporá-los, eu o deixo com as palavras de um antigo mestre Zen: a grande via não é difícil para aqueles sem preferências. Quando amor e ódio estão ambos ausentes, tudo torna-se claro e desimpedido. Faça a menor distinção, no entanto, e céu e terra são infinitamente separados. Que você encontre essa clareza, que você conheça essa paz, que você experimente a cura que sempre foi sua herança natural. Pratique bem, viva plenamente, cure profundamente. E lembre-se sempre, você não está quebrado, você não precisa ser consertado, você precisa apenas parar de lutar contra si mesmo e permitir que seu ser naturalmente sábio, naturalmente curativo, naturalmente desperto, brilhe através das nuvens de resistência e medo que temporariamente o obscurecem. Este é o presente do Buda, este é o caminho de cura, este é seu direito de nascimento. Receba-o, pratique-o, viva-o e seja livre.